Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. Podcast onde você tem as notícias, as análises, muita análise, coisas boas aí para falar do Liverpool. Que semana do Liverpool e algumas coisas não tão boas assim, né? Vamos deixar aqui a nossa preocupação, né, com os pais ali do Luiz Dias. Foram sequestrados aí às vésperas do jogo do Liverpool. A mãe dele, as notícias que saíram que ela foi encontrada, mas o pai segue ainda sequestrado. É um momento triste aí para o Luiz Dias, que vinha num momento bom aí pelo Liverpool. A gente espera que essa situação se acabe, né? Que ela se encerre com o pai dele voltando para casa. Imagino como que não deve estar a cabeça do jogador, sabendo que ele está do outro lado do continente, do outro lado do mundo praticamente, e os pais na mão de pessoas aí que não são nem um pouco boas, né? Infelizmente o futebol também tem esse lado, principalmente o futebol aqui sul-americano, né? Onde a gente tem esses casos aí. A Colômbia teve por muito tempo casos de narcotráfico patrocinando o futebol, casos de sequestro, casos de morte de presidente de clube recentemente. Então a gente se solidariza, nós nos solidarizamos aí com o nosso querido Lúcio, que não está vivendo um momento legal aí por conta dessa situação. Forças aí, Luiz Dias, que que esse desfecho seja o mais positivo possível e que você retorne logo a Liverpool, ainda que o futebol esteja em segundo plano num momento como esse, né? Importante, Luiz Dias tá bem. Importante é ele estar bem mentalmente. Hoje é dia 29 de outubro, são 14h53. O jogo do Liverpool acabou há pouco tempo e nós estamos aqui para falar um pouco dessas duas partidas, né? A partida do meio de semana contra o Toulouse, que sela, né? Sela não, encaminha muito bem essa classificação aí na primeira fase da Liga Europa. E o jogo hoje contra o Nottingham Forest, um 3-0 protocolar, uma atuação muito boa do time. Nós vamos falar bastante sobre esses dois jogos, sobre o que foi essa semana do Liverpool, de goleadas, jogos bons, boas atuações. Vamos trazer aí bastante coisa para vocês. Eu vou iniciar a apresentação aqui dessa galera, que vamos passar aí essa hora e alguma coisa com vocês nesse episódio, seja durante o dia, a tarde ou a noite que você está ouvindo. Vou começar com ele que tem tempo hoje, ele tem compromisso hoje. Falou, vamos logo porque eu preciso sair mais cedo, mas eu tenho que estar aqui. Dani, saudades. Seja bem-vindo. É isso, digo. Boa tarde a todo mundo aí da mesa, boa tarde a quem nos ouve. Um episódiozinho bom, né? Duas vitórias boas, tranquilas, vitórias que deram uma animada e seguir aí agora nessa toada para esse restante Premier League aí, esse quase final de ano ali, já tem a tabela do Boxing Day, já tá com a classificação encaminhada na Liga Europa, manter o ritmo, porque esse início do campeonato tá interessante. Essas 10 primeiras rodadas, um Tottenham forte, um Manchester City sempre forte, um Arsenal interessante ver, um Liverpool reformulado. Um início bem interessante do campeonato, esse episódio tem tudo para ser bom, porque foram duas vitórias bem legais de ver. O Nick, ó, o Dani já deu a deixa aí do que vai ser esse mais um episódio aqui do podcast. Agora eu vou com ele não tá muito feliz hoje. O que aconteceu com esse Manchester United, hein, Nick? Mas tem a notícia boa, né? Já deixar aqui um beijo para a senhora Nick, a Luísa, que hoje avisou o Nick que é Liverpool, já deixou claro. Eu vou torcer para o Liverpool, olha esse time jogando e olha esse time que você torce. Luísa, você tá de parabéns. Por favor, seja influência positiva também no futebol, na vida deste homem. Nick, seja bem-vindo. Antes do Nick aí aparecer, né? Rodrigo, vai lá. O Nick deve estar meio ocupado. Seja bem-vindo, Rodrigo. Episódio duplo, dupla vitória. Tem bastante coisa aí pra gente tratar, hein? Salve, salve, Diegão. Salve, amigos da mesa. E aí, Nick Boy, Danny Boy, Orlandinho.
Um salve para o Diegão, para nossos queridos ouvintes. Como disse o Daniel, né, 2 vitórias tranquilas, mas bem positivas, pelo contexto todo, né, muita variação tática, principalmente no jogo da Liga Europa no meio de semana, né, contra o Toulouse, uma mescla. Eu até respondi em uma das nossas redes que o pessoal estava reclamando, né, falando, é muito chato essa fase de grupos, né, da Liga Europa, etc. Mas eu particularmente gosto porque você começa a testar, né? Nós tivemos a estreia de 2 jogadores oriundos da base, né? Como profissionais, e você acaba testando mais, dando mais rodagem. O Endo teve uma boa participação no jogo, aquele mesclão que eu sempre peço, principalmente nessas competições, né? Nessas Copas que a gente pode dar uma variada, ainda mais na Liga Europa, que a gente consegue meio que combinar bastante ali os resultados, ainda mais agora vindo de 3 vitórias nos 3 primeiros jogos, com a classificação basicamente garantida. Então, acho que fica muito mais fácil dos próximos 3 jogos. Aí a gente ainda testar mais, dar mais rodagem, minutagem para alguns jogadores que não têm tido tanta oportunidade, principalmente na Premier League. Vitória contundente, 5-1, um 3-0 hoje, como disse o Diegão, protocolar. O time controlou o jogo inteiro. O Alisson basicamente não fez nenhuma defesa no jogo. O Daniel pode até me corrigir se teve algum chute, algo assim do tipo, que eu sinceramente não lembro de ter visto. Então, foi um jogo de total controle. Aqueles 25 minutos, 30 minutos iniciais ali, muito amarrado, né? Porque o time do Forest estava totalmente fechado, né? Não dava espaço, mas o time trabalhou muito bem a bola até conseguir encontrar o espaço do primeiro. E aí depois, né? Fez o primeiro e logo em seguida fez o segundo. Foi até um tanto rápido, mas uma ótima participação do Salah. E eu tinha até postado no nosso Twitter hoje que eu dei um apoio para o nosso querido Danny Boy, que tem tocado a rede lá vizinha, e tinha postado que só faltava o dele, né? E de fato saiu logo depois o Salah numa lambança do goleiro, fecha o 3-0. Muito positivo para a gente vai destrinchar essas 2 partidas aí. Gosto do Rodrigo porque ele é o nosso índice aqui dos episódios. Ele já deixa claro aquilo que vai ser falado. Ele joga a pauta para que vocês entendam o que vai ser abordado aqui. Agora sim, som tá reestruturado. Nick, seja bem-vindo e com senhora Luísa, agora Red do seu lado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para o nosso ouvinte favorito. Hoje eu estou gravando um ambiente diferente, estou tendo que reestruturar um pouco para ver se o áudio está bom, se o mic está bom, se a tela está boa e tudo mais. Mas a gente vai fazer tudo certo. Um salve para os manos da mesa. Hoje a mesa completa com o podcast da SL. Saudades do Pierce com a gente. Faz bastante tempo que a gente não se encontra em horário, ou ele está ausente ou presente, ou vice-versa. Salve para o Orlandinho, que é muito bom não gravar com ele, mas ele sempre aparece, então fazer o quê? Eu estou me contentando com isso. Um salve pro Rodrigão e pro Diegão, nosso comparsa de mesa padrão, que estão sempre com a gente. Falar desses 2 jogos muito tranquilos, né? A gente já tinha falado no episódio passado, seria uma semana muito tranquila da gente gravar, que a gente ia acabar juntando 2 episódios num só para falar de um condensado bem tranquilo de jogo. E dito e feito, apesar das condolências da situação do Luiz Dias, eu acho que o extracampo foi mais turbulento do que o intracampo, né? Junto dessa semana. Muito tranquila. Também enaltecer e agradecer, como torcedor do United, o Klopp ter assinado a carta de condolência para o Sir Bob Charlton. Excelente postura e etc. Sem palavras, como sempre, para o cara. A gente vai destrinchar isso aí porque, como o Rodrigo já deixou claro, 2 jogos tranquilos. Um jogo com mais um elenco mais completo, o outro mais com a base sendo estruturada, igual a gente falou, para os jogos mais tranquilos, para os jogos menos problemáticos, alternar o elenco para dar rodagem para os meninos vai ser ideal. E o Klopp está fazendo isso com a Liga Europa porque a disparidade de elenco e a disparidade tática é muito grande, principalmente para essa fase. Acho que para o mata-mata deve ficar menor, mas para essa primeira fase de grupos vai ficar bem explícito a diferença de nível comparado do Liverpool, comparado com os elencos que estão aí. Mas a gente vai falando bem sobre isso aí, destrinchar da mesma maneira. Você já sabe, né? Não importa o horário, não importa o evento, não importa o local, a gente está aí debatendo sobre o lado vermelho de Merseyside da melhor maneira possível. Depois desse recado aí do Nick, inclusive deixamos aqui a nossa singela homenagem a Sir Bob Charlton no último episódio, né? Os grandes estão partindo. Isso é bem triste, porque a geração que a gente vê aí são poucos os jogadores que tem que a gente lá na frente vai olhar e vai falar, pô, esse cara ele foi geracional. Um deles eu vou falar daqui a pouco, mas vou deixar mais pra frente. Orlando,
seja muito bem-vindo. Você que provavelmente semana que vem está fora da gravação por motivos de festança, eu quero aproveitar ao máximo a sua presença no episódio de hoje, Orlando. Você que tem a corrente aí do orlandismo, temos os orlandetes, os seguidores aí dos pensamentos de Orlando. Seja bem-vindo. Boa tarde, Diego. É sempre um desprazer gravar contigo, mas estamos aqui. Rodrigo, Daniel e os ouvintes, né? Tudo para eles. Você quer falar bastante, né? Um episódio de jogos controlados. E vou começar essa resenha aqui, né? Com o jogo do Toulouse, né? 5-1. A partida muito boa do Liverpool. E aí eu vou fazer uma crítica ao pessoal da LFCTT, né? Porque saiu a escalação desse jogo e tinha um pessoal já reclamando do time. Pô, não é possível, Klopp, olha a escalação. E por ser um time reserva e até por... O desafio contra o Toulouse era contra o time mais forte do grupo, né? Contra o oponente mais forte. Mas o time do Liverpool mostrou uma força muito interessante na partida da Liga Europa. Rodrigo, eu vou começar contigo. Um 5-1 que na hora do empate teve gente que ficou meio louco ali, né? Pô, olha o que o Klopp tá fazendo, o Klopp não tá se ajudando, mas o time engrenou e foi de um jeito absurdo pra cima. 5-1 e a classificação encaminhada, né, Rodrigo? Bom, eu até brinquei, né, no Instagram com relação a isso, né? Pô, se a gente leva gol com o time completo e aí a gente não poderia sair ileso com Matip e Gomes na zaga, né? Seria um escárnio com a divindade do futebol, não tinha como. Acaba que tem um erro de posicionamento para variar do Gomes ali, o Arnold também acaba vacilando também com relação a isso. E eles acabam empatando o jogo. Mas, no geral, foi um jogo bem tranquilo, né? É muito bom quando você pega essas competições, principalmente como a Europa League, né? Que a gente sabe que é o segundo escalão europeu, e você enfrenta esses times mais modestos e a festa é incrível que os torcedores visitantes fazem, né? Durante muito tempo, a gente escutava muito mais a torcida rival lá, visitante, cantando e, pô, nem aí pra nada, e mesmo assim perdendo o jogo 3-1, 4-1, 5-1, e os caras felizes. Isso é muito bacana, né? Reconhece o esforço do time, sabem a limitação técnica dos seus jogadores e sabem que estava enfrentando uma das potências do futebol mundial. Jogo tranquilo, né? Aquele mesclão básico que eu acabei de citar no nosso briefing inicial. O time dominou as ações mais uma vez. Tem sido uma constante desse Liverpool 2.0 que eu tenho chamado, né? Do Klopp. A gente basicamente controla todos os jogos, né? Tende a buscar as ações ofensivas primeiro que o rival, sai na frente, né? Dá esse mole, tem um empate, etc. Fica aquele jogo não tenso, né? Não chega a ser tenso. Mas, como você disse, né, Diegão, logo nossa querida LFCTT BR aqui fica logo meio polvorosa, começa a criar umas teorias que, não sei o que lá, e você vê esse tipo de reclamação, porque não gosta, liga. Não, pô, é bom para você justamente mesclar o time. Tivemos um time interessante ali, né? É bom para dar rodagem pro Keller, porque infelizmente ele não vai ter minutagem nas principais competições, né? Ou nos principais momentos da temporada, porque o Alisson é um monstro também fisicamente falando, assim como o Salah, quase não estão fora por lesões, etc. Então, um jogo tranquilo. Fizemos ali o dever de casa, ótima atuação dos jogadores que puderam participar. O Endo acho que foi muito bem, acho que ele está ganhando confiança, aquela confiança que em um momento o Fabinho precisou ter, né? Ele chega, todo mundo pede o Fabinho como titular absoluto, e o Klopp vai meio que largando ele, né? Lançando ele aos poucos, vai dando um pouco de know-how para ele, aqui funciona assim, eu quero que você jogue aqui, e o Endo parece que vai trilhando o mesmo caminho, né? Não é tão novo, a gente já sabe, né? Já tem seus 30 anos, mas acaba sendo um daqueles reforços internos que eu sempre falo, né? Você vai maturando ali o jogador, ele vai ficando numa condição que pode ajudar em determinados momentos, principalmente para jogos onde a gente precisa de um apoio defensivo melhor, né? Ele também é contemplado com um gol na partida, isso é positivo, dá confiança para o jogador, né? E eu acho que essas mesclas aí é interessante por conta disso. Agora, nos próximos 3 jogos, eu pretendo, né? Pelo menos eu torço para que o Klopp use mais. Continue dando moral para os 2 moleques que subiram, o McConnell e o outro, o Chambers,
né? Teve oportunidade também, mas teve um outro rapaz também que ele lançou, me ajudem aí se vocês lembrarem o nome, que foram os dois principais. O Chambers já tinha jogado, mas o Chambers começou como titular. Interessante poder ver o moleque jogando também. Então, que a gente possa, de repente, contar com essa molecada aí, né? Infelizmente, o Doug tá lesionado, né? Se lesionou no período de data FIFA pela seleção escocesa. O Rodrigo, rapidinho. Oi. Foi o Callum Scanlon que entrou. Ele estreou ali no lugar do Nunes, o James McConnell no lugar do Curtis Jones, e quem estava como titular era o Luke Chambers. Isso aí, excelente, muito bom. Então é bom a gente poder ver essa molecada, dar uma cancha para eles também, pra gente poder... Pode falar, Nick. Vale ressaltar também o aproveitamento do Quansah, tá? Porque o Luke Chambers estreou e ainda assim não foi substituído por um cara de bagagem. Foi substituído pelo Quansah para dar mais minutagem para ele, que eu acho que para mim atualmente é o melhor prospecto defensivo do Liverpool desde que reconstruiu a zaga. Verdade. O Quansah até segurou um rojão aí, né, daqueles no início de temporada, sem o Van Dijk, hora sem o Konaté, hora sem o Matip Gomes, e o Quansah acabou sendo lançado, e é bom sim a gente poder contar. É o que a gente vem falando, né, ao longo da temporada. É bom a gente saber quem são os moleques que a gente pode contar. Nada é pra tipo assim, esse moleque vai ser o novo Michael Owen, o novo... Não é isso. Mas é saber as opções que você tem numa emergência, uma lesão, um jogador suspenso, uma situação atípica que, você precisa resguardar para um jogo mais difícil. Vai chegar, como já disse bem, lembrou o Daniel, já estamos chegando no final do ano, daqui a pouco o Boxing Day tá aí, a cada 2-3 dias tem jogos. Então, assim, a gente precisa rotacionar o elenco para a gente não estourar o pessoal. A gente não vem sofrendo tanto com isso, esse é um lado positivo também do início de temporada. Essa temporada a gente ainda não está sofrendo com muitas baixas por lesões, né? Só os nossos queridos casos de vidro, que é o Thiago, que infelizmente não tem muito jeito, é um histórico dele. Mas, de forma geral, a gente precisa sim saber quem são essas molecadas que a gente pode ter no elenco para poder, né, ser usado aí numa emergência. E a gente aproveitar e trabalhar já, de fato, olhando para o futuro, né? A gente não sabe o dia de amanhã, se algum jogador, de fato, vai permanecer durante muitos anos, como tem sido, né, nessa geração do Klopp aí, que o jogador geralmente... né, bate 1, 2, 3 temporadas no mínimo aqui, mas a gente não sabe o que acontece, né? Ou o que pode acontecer. Uma proposta recusável, o jogador recebe uma outra situação, tá a fim de ir para outro lugar. Enfim, tudo pode acontecer, então é bom a gente preparar também essa molecada olhando para o futuro. Ô Dani, vou jogar aí para você, e pegando um pouco dessa celeuma que a LFCTT cria, né? Com relação às escalações, né? Porque toda vez que tem uma competição que o Klopp entende que dá para rotacionar o elenco, e eu não vou falar competição secundária, porque aí eu acho que é desmerecer um pouco a competição, né? Desmerecer o campeonato. Mas quando saiu a escalação, o que teve de gente falando, o Endo vai jogar, Luke Chambers vai jogar, nossa, Joe Gomes vai jogar. E o time, quando tomou o empate, inclusive, né? Foi numa falha ali de cobertura do próprio Joe Gomes, mas a gente não precisa entrar muito nesse detalhe. Foi um time que tomou o gol de empate e logo em seguida retomou as rédeas do jogo e manteve o padrão. Foi buscar o resultado, construiu ainda no primeiro tempo e no segundo bailou, né? Fechou ali a conta e passou a régua, um 5-1, com o time até o final buscando o gol. O Ryan Gravenberch fez um partidaço, e aos pouquinhos a gente vai encontrando algo que na temporada passada não tínhamos, né? Que era soluções para problemas dentro do próprio elenco. Claro que um jogo contra o Toulouse, que é 5-1 numa Liga Europa, talvez possa não servir tanto de referência assim quanto um jogo de Premier League. Mas ainda assim, é bacana olhar a partida que o Endo fez, ver a partida que o Gravenberch fez, o Luke Chambers, que foi assim, não vou dizer que foi perfeito, mas ele fez aquilo que dele se esperava. A entrada de garotos e o Klopp até no final do jogo, bacana, indo abraçar a molecada ali, você foi bem. Isso dá mais confiança para esse elenco aí, né, Dani? O que você viu dessa partida e o que você achou dessas estreias dessa molecada numa noite europeia? Querendo ou não deixa de ser uma noite europeia em Anfield, né? Foi o jogo em que o Liverpool teve domínio, assim, né? Eu já imaginava que o Klopp ia usar uma escalação mista em quase todos os jogos da Liga Europa, pelo menos na fase de grupos. Acho até que ele não foi
poupou tanto assim, se você parar pra ver o Darwin Núñez hoje, acho que é titular, o Gravenberch é titular também hoje, o Arnold é titular. Então ele botou ali até bastante gente em campo. Achei que uma partida muito boa, o time criou bastante, o Gravenberch foi o melhor em campo para mim, fez um jogaço, o Endo também fez uma partida muito boa, que ele tá precisando, porque tem poucos minutos na Premier League, então nas Copas e na Europa League tem sido momento. Acho interessante destacar o Jota, cara, é um cara que tem sido bastante constante nesse início de temporada, tá sempre guardando dele ali, acho que ele tem 6 gols em 8 jogos em Anfield, assim, tem uma média bem interessante. E fez gol nesse outro jogo que vamos comentar hoje, tem sido um cara que tem sido importante, né? Ele sem lesão é sempre um cara que vai guardar ali pelo menos 15 golzinhos numa temporada, é importante ter jogador no elenco. Parece não se importar também em não ser titular absoluto, né? Hoje mesmo o Klopp disse na entrevista que ele só foi titular no jogo contra o Forest porque o Luiz Dias foi cortado por motivos óbvios. Mas foi uma boa partida. O Luke Chambers que fez ali na estreia dele na Europa League. Não achei nem que fez um grande jogo, mas era esperado, né? Talvez ele era o mais cru de todos esses. Gostei da partida do Endo, gostei muito da partida do Gravenberch. Acho que o Darwin Núñez, né, que é bizarro, ele perde aquele gol, mas ele vira o centro de tudo, mas ele sempre jogando bem nessa temporada, tem sido muito constante. O Jones, que acho que pode ser importante para ele ali na Europa, porque acho que ele perdeu a vaga pro Gravenberch nesses jogos em que ficou suspenso. O Gravenberch acho que acabou atropelando ele, muita qualidade ali no meio de campo para conduzir a bola, para tentar achar um passe mais diferente do que o Jones. Eu gostei da partida do Endo, eu gostei da partida do Gravenberch, eu gostei bastante da partida do Gomes, acho que foi um dos jogadores da defesa que conseguiu ir bem ali. Eu não gostei tanto da partida do Matip, acho que o Jones... Melhor e pior rating da zaga que você acabou de escrever, tá? O pior é o Matip e o melhor é o Gomes. O Gomes finalmente bateu um 8 de média no SofaScore depois de quase um ano. Isso. E o Gomes ainda estava na questão ali de ter um lateral esquerdo com zero experiência, basicamente, né? Que era o menino da base do lado dele. Mas achei que foi uma boa partida, cara. Um jogo bom, encaminhadaça a classificação. Acho que dá para poupar ainda mais. Tem Copa da Liga agora já no meio da semana, que também deve jogar esse time, um time similar a esse. Então acho que é importante, tá quase classificado, não vai precisar se desgastar nessa rodada agora aí de novembro e dezembro, que são rodadas mais apertadas da Premier League. Você pode botar um time até mais alternativo que esse. E como eu falei no Twitter que eu desacostumei a jogar a Liga Europa, né? Tem muito tempo que o Liverpool não jogava a Liga Europa. E jogar a fase de grupos da Liga Europa, principalmente. E a diferença de financeira, de capacidade de jogador ali é tão grande que é um dos poucos jogos que dá um pouco de pena. Tu vê, assim, tipo, o jogo contra o Union lá da Bélgica. Pô, o cara Union Saint-Gilloise. Me dava uma dó. Agora a mesma coisa. Sai o gol do Salah, a minha sensação que me deu era tipo, porra, precisava desse. Tava bom já. Deixa os caras. Já chega, né, Dani? Porque, já assim, fez muito aí. Financeiramente falando, é uma diferença abissal. O Toulouse ainda é, acho que, 11º colocado no campeonato francês. Mas tem que considerar que os outros, para estarem na Liga Europa, eles não foram nem campeões dos campeonatos nacionais deles, que já não são entre os melhores. Então é um jogo que dá um pouco de pena, uma desigual demais, assim. É um time de Champions League no meio da Europa League e deixa isso claro a cada rodada. Acho que ele e o Bayer Leverkusen ali têm sido os que mais têm se destacado. E muito bom. Uma vitória muito boa. Só ponto positivo, basicamente. O Nick, o Dani trouxe essa questão dessa diferença abissal e realmente isso fica muito claro, né? Até pelo nível das substituições, né? Hora que o Liverpool pode levar qualquer time a campo e que qualquer substituição que ele vá fazer, a não ser que leve um time de garotos, completamente de garotos, qualquer substituição que vá ser feita, ela é melhor do que o adversário tem ali na sua posição homônima, né? E o Liverpool faz aquilo, um pouco daquilo que a gente vinha comentando no início da temporada, né? Avançar bastante o que puder na Premier League e encaminhar a classificação logo na Liga Europa para evitar que no momento chave ali do quinto, sexto jogo tivesse numa situação mais complicada que não desse para poupar a equipe. E o que a gente vê é o Liverpool levando a competição a sério e principalmente os jogadores que o Dani trouxe do Elliott, levando a sério a Liga Europa, o Endo levando a sério a Liga Europa, o Gravenberch levou muito a sério, e até o trio de ataque, né? Apesar do gol que o Darwin Núñez perde, e aí
uma coisa que é engraçada, né? Porque a hora que ele perde o gol, ele abaixa e ele não tá vendo o que tá acontecendo no lance, ele não vê que continua e que o gol vai ser feito ali pelo Gravenberch, né? Essa Liga Europa, essa primeira fase, claramente é uma fase de teste, né, Nick? Você acha que está sendo benéfico para a equipe, pensando no contexto de Premier League, que de fato acredito que é o que o Liverpool vai buscar ali, pô, ficar entre os 4 primeiros e aquilo. O nosso dezembro, historicamente, é complexo. É onde a gente define o que vai fazer. Tá sendo bacana para o Liverpool essa Liga Europa, num contexto de planejamento e de rodar os jogadores? Olha, eu acho que, de maneira geral, eu acho que se ele vai em consideração o que o Pierce falou, quanto ao faturamento dos clubes, a diferença de tamanho dos clubes, eu puxei a tabela aqui, olha só para você ver. Somente a Atalanta, a Roma, o West Ham, que ainda é muito menor. Aí a gente tem, vamos colocar aqui, o Bayer Leverkusen e ainda por cima, talvez, assim, correndo por fora, assim, um Betis ou um Freiburg, que tipo, tem faturamento de elite hoje global na Liga Europa. O que isso traz? Cara, o segundo elenco do Liverpool hoje, ele compete de parear e de se estressar para ganhar com alguns adversários. Com outros, ainda vai ter facilidade. E aí que mora a solução, que é o quê? É igual o que o próprio Pierce falou, o Endo, que para mim é um cara que é um reserva de luxo pro Liverpool hoje no meio campo, vamos falar assim. Tá jogando a puta de uma bola na seleção e ainda assim não é a prioridade de volante pro Liverpool. E quando entra na Liga Europa, os 2 jogos que entrou, assim, sem palavras, estável, constante, faz a sua função com perfeição. O Gravenberch veio de uma adaptação mais complicada e agora já está muito melhor adaptado, muito mais frequente, muito mais constante na sua função e etc. E os meninos, cara, os meninos jogaram a bola muito tranquila no jogo de quinta-feira, assim, mostraram até um pouco de maturidade para a competição. Mas igual o Pierce falou, o nível técnico exigido para eles foi muito menor, então deu muito mais conforto para eles, mas ainda assim, eles vestiram o selo da Liga Europa para poder jogar e parece que não sentiram peso nenhum por isso, e aí o ataque já é um negócio mais complicado. O ataque do Liverpool é qualquer um dos 6. Você pode colocar Luiz Dias, Gakpo, Darwin, Jota e até mesmo o Elliott, se for o caso, o nível vai ser muito maior do que o grupo inteiro do Liverpool tem. Eu acho que os únicos 2 times que, para mim, podem vir a incomodar o Liverpool é o West Ham e a Roma. A Roma vive grande momento com o Mourinho e o Lukaku tá comendo a bola. Pode ser que incomode. E fora esses 2, na minha cabeça, um Atalanta e os times que caírem da Champions League via playoff. É os únicos cenários para mim que são tipo assim, cara, se não for isso aqui, o Liverpool só pode perder para ele mesmo e assim vai. Agora, pro cenário de dezembro, é o que eu falei. É para mim jogar os 3 jogos e fazer 9 pontos, jogar a 4ª rodada, ganhar 12, classificado, perfeito e tal, e joga alternadíssimo para focar na Premier League, porque como a gente falou no episódio passado, não sei se o Pierce a gente conversou com o Pierce também sobre isso. O Liverpool hoje, a gente começou a temporada não cotando ele na briga pelo título e ele tá como candidato ali no G4 para brigar pelo título, contender. Ele só tá a menos de 3 pontos, a mais de 3 pontos de distância, quer dizer, do Tottenham. O resto é completamente palpável, alcançável. Então, assim, e é igual a gente falou, dezembro, janeiro ali e tal, são meses muito clutch, porque é um intervalo de jogos que vai ter as Copas e vai ter a decisão para a classificação de Champions, para os clubes da Champions, e vai ter o Boxing Day. Então, assim, eu acho que para o Liverpool tem total condição de estar um passo à frente, sim, se eu conseguir condicionar certamente seu elenco, porque o Liverpool é o único clube que está ali que vai. É o Liverpool e o Tottenham, na realidade, que vão ter o conforto de poder poupar jogadores sem ter preocupado com a competição europeia. Os outros 2 que estão ali, cara, eles vão cortar dobrado. E se deixar, corta muito dobrado. Porque o Arsenal vem de um grupo que pode acabar jogando um Sevilha pro Liverpool na Liga Europa. E os jogos vão ser difíceis. E o City, mas o City tá tranquilo na Liga Europa, não sei o que, na Champions, não sei o que, mas é Champions.
não vai poder colocar o time reserva, completamente reserva, para o jogo 5 da fase de grupos. Não vai. Vai ter que colocar no máximo para o jogo 6, já classificado em primeiro. O Liverpool não. O Liverpool pode fazer 12 pontos agora no começo de novembro e dali para frente só poupar. E aí fica muito tranquilo o calendário. Fica tranquilo porque vai ter Manchester United para vocês poderem bailar em cima da gente em dezembro. E assim vai. E a estruturação vai continuar muito forte para ter um começo de 24 perfeito. Que acho que, dadas as devidas proporções de emoção da FCTT, é um 2024 muito melhor do que todo mundo esperava, eu acho, né? Você queria falar, Pierce? Não, só aquela que você falou do City e tal. E o detalhe importante, né? Que é bom ter o calendário mais livre possível, porque o líder hoje, que é o Tottenham, ele tá com o calendário só Premier League até o começo da FA Cup, porque ele não tá em competição europeia, ele foi eliminado da Copa da Liga. Então o Tottenham hoje, que é o líder, tá ali a 3 pontos do Liverpool, ele vai jogar só Premier League até começar a FA Cup. Fase inicial da FA Cup a gente sabe que quase ninguém vai ao time titular. Então o Tottenham vai ficar com o elenco mais descansado por um bom tempo. Então é muito importante que você falou do calendário. E o elenco vive grande fase. Tipo assim, eu acho que hoje, por sensação, é o momento mais perigoso. E a gente fica zoando. É o esquenta poltrona de título, é o esquenta trono e tudo mais. Beleza. Só que cara, vamos colocar um cenário hipotético. Se o Liverpool estivesse na Champions e tivesse vamos colocar que o Liverpool estivesse no lugar, sei lá, do Newcastle hoje, sabe? Não tem como, cara. Imagina no grupo da morte, tem que jogar os 6 jogos como se fosse a morte do Liverpool. Não ia ter elenco. Ia cortar um dobrado muito grande. Então, assim, acho que comparado a City e Arsenal, tá muito melhor em calendário. E só não tá melhor que o Tottenham. E o Tottenham pode perder para ele mesmo. O Tottenham é um contender. Ele é a sensação por estar lá em cima. Eu não acho que ele é tipo todo mundo colocava o Tottenham brigando pelo título da Premier League esse ano. Não. Literalmente não. E tá lá, porque vamos dar ressalva para um cara que a gente conhece, fala desse cara há 1000 anos na nossa cabeça. O Maddison tá vivendo a melhor temporada da carreira dele, em números, em minutagem, em assistência e tal. E ele tá condicionando a falta de um Harry Kane, que todo mundo achava que o Tottenham acabou, o Harry Kane saiu. A gente tá vendo que não. Então, assim, acho ele muito, muito bom, num momento muito ótimo. Só tô esperando a barca de lesão. Porque eu duvido que vai chegar até janeiro sem ninguém lesionar. Se chegar até janeiro sem ninguém lesionar, eu falar pra vocês, aí ia ter parado dos sonhos, aí voltando pra 19. Já até teve uma, né? O Robertson já tá aí 10 semanas fora. Então, sim. Mas ainda foi pela seleção, né? Minimamente contornável, porque você ainda tem um reserva que é o de Tsimikas. Se isso acontece com o Arnold, a gente provavelmente ia ficar aí uns 10 semanas com o Gomes. Se acontece com o Arnold, acontece, sei lá, com o Szoboszlai ou com o Salah, por exemplo. Vamos colocar esses 3 jogadores. Cara, o Liverpool ia cortar um dobrado, vamos falar dessa maneira. O Salah, que é importante destacar, só para fechar talvez esse jogo aí que a gente já discutiu bastante. O Salah é importante lembrar, né? Ele virou o maior goleador para uma equipe inglesa em competições europeias, né? Passou o Thierry Henry, que tem 42. Fui para 43 gols. Eu não sei se isso conta só era Premier League ou total, mas eu não duvido que seja total, porque antigamente a galera jogava pouco jogo, né? Total, Dani. Deve ser total. Normalmente os maiores artilheiros são recentes por conta disso. Vale lembrar que, por exemplo, o Liverpool, que ganhou várias Champions Leagues, Copa dos Campeões na época, no caso, o Manchester United ganhou, outros times que ganharam antigamente jogavam menos jogos. Então é muito difícil que os jogadores daquela época tenham 50, 40 gols por competições europeias. Então, destaque interessante aí pro Salah. O único que chegou a fazer esse foi o Cantona, se eu não me engano, que eu acho que ele tem até não sei se ele é top 3 ou top 4 jogos seguidos, assim, sem lesionar. E eu acho que ele tem mais de 45 gols. Eu não tenho certeza. Mas isso é por maluquice do cara, porque o cara também carregava o elenco nas costas. Orlando, pra gente fechar aí esse assunto Liga Europa, competição que já se desenha com o Liverpool em primeiro lugar, né? E você acha que já é o momento da gente olhar para os times que estão em terceiro na Champions e começar a projetar essa segunda fase, esse mata-mata que vem aí em fevereiro, começando com o Round of 32? Já dá pra gente olhar e falar, vamos começar a acompanhar quem tá em terceiro e começar
a projetar o que pode ter de confronto aí. Você já tá nessa vibe ou pode ter alguma reviravolta aí, Orlando? Olha, Diego, assim, como disse o Daniel, pela disparidade do grupo, pela disparidade de elenco, o Liverpool também fez as coisas serem fáceis, porque às vezes você coloca um grande ali e ele se complica por conta própria, né? O Liverpool não, o Liverpool fez o que queria fazer e conseguiu chegar onde a gente imaginava que tinha que chegar aqui, praticamente a primeira posição já resguardada, até pela facilidade do grupo, pela sorte do sorteio. Dito isso, sim, cara, já dá pra gente brincar já. Eu, particularmente, o pessoal aqui do grupo sabe isso, tô sempre brincando de fazer cálculo, de fazer projeções, entendeu? E é como o Nicolas falou, por exemplo, vamos ver que vem um Sevilla da vida, um clube desse aí, a coisa já complica para a segunda fase. Mas já dá para fazer essa brincadeira já. E só para arrematar, a gente falou que esses 2 jogos foram 2 jogos protocolares. Novamente, no jogo de futebol jogam 2. Eu gostaria de ressaltar isso. O Liverpool fez com que fossem protocolares, tá? Até quando a gente joga com time misto hoje em dia, até um tempo atrás, sei lá, uns 2 anos atrás, era um negócio muito complicado. A gente não tinha banco, mas hoje em dia a gente tem. A gente tem um meio de campo. Fala, Nico, pode falar. Ainda é, porque quando inventa de colocar Diogo na lateral direita, por exemplo, o jogo fica complicado. Sim, não. Mas em relação ao tempo atrás, a complicação do elenco diminuiu bastante. Entendeu? É isso que eu quis dizer. E aí a gente consegue colocar lá o Gravenberch, como você falou que já é um quarto titular, você já tem que ter um Jones ali, tem um Elliott, todos os 3 podem colaborar no meio de campo, sendo o Gravenberch o melhor deles, diga-se passagem. Então o Liverpool fez com que fosse protocolar, entendeu? Esse jogo contra essa primeira fase e mereceu isso. Isso é um mérito, sabe? É um elogio, porque, como eu digo, muitas vezes você pega clubes que vão lá e colocam o time em reserva, o misto, e se complica. E acaba tendo que entrar no segundo turno do primeiro turno da Liga Europa, fase de grupo, tendo que jogar os últimos jogos a Vera. E não é o caso do Liverpool. Então fica mais esse elogio. Da parte tática, parte técnica, acho que a galera já destrinchou bastante. Eu só queria dizer que o fato de ser fácil, o Liverpool tem mérito nisso. Ele fez ser fácil. Perfeito, Orlando. Concordo contigo. Essa é uma temporada que a facilidade que o time criou para si, ela precisa ser pontuada. Entrando aí na partida de hoje, né, 3-0 contra o Nottingham Forest, jogo em casa, protocolar a vitória. Já havia dito no último episódio que do pelotão ali de cima do G4, o Liverpool é quem tem a tabela mais acessível, né, a tabela mais fácil de adversários. Pegou o Nottingham Forest hoje. O começo foi um pouco travado, mas saiu o primeiro gol, logo em seguida saiu o segundo. O segundo tempo já foi bastante protocolar e sai o terceiro gol ali. Ainda teve um quarto, mas estava impedido o Cody Gakpo, né? Num belo passe do Elliott, uma jogada muito bem feita ali do ataque do Liverpool. Fato é que o time, rodada a rodada, vai se consolidando ali em cima, né? Vê os confrontos diretos acontecendo, não tá tomando conta, né? Não tá tomando conta aí dos adversários, tá vencendo os jogos e se impondo, e isso é importante, essa imposição. Mesmo diante do Tottenham, foi um time que jogando com a menos se impôs, quase ganhou, não fosse os pormenores de arbitragem, mas é um time que se sai muito bem. Pegou hoje o Nottingham Forest em casa, fez o que tinha que fazer. E Dani, além de saber a sua opinião sobre o jogo, queria falar contigo sobre um jogador em especial, a genialidade de Mohamed Salah. Já falei isso algumas vezes. Não fosse a nacionalidade egípcia, se ele fosse ocidental, ele já tinha ali um prêmio de melhor do mundo. Como é craque o Salah. O que você viu do jogo de hoje, Dani? Era um jogo bem tranquilo, como você falou. O Liverpool tem uma tabela favorável nesses próximos jogos. Acho que é talvez uma sequência para o Liverpool chegar ali em dezembro na liderança ou muito próximo disso. E eu já falei, eu acho que talvez o Liverpool não seja nessa temporada que eu acredite mais que o Liverpool vai ganhar o título, mas tem mostrado que pode vir a fazer isso, ver se vai conseguir manter conforme as coisas forem afunilando. Um jogo que o Klopp comentou, né? Além de toda... A entrevista do Klopp foi basicamente toda falando sobre a situação do Luiz Dias. Ele disse que ficou emocionado quando os jogadores levantaram a camisa, que os jogadores
estão tentando ajudar de alguma forma o próprio clube, que obviamente dispensou ele dos jogos, que tinha gente lá com ele, que os jogadores queriam ganhar por ele, falou um pouco sobre isso. Ele falou também, uma aspas que eu achei interessante, que ele disse que o time não estava acostumado a isso na temporada, né? De você ter a vantagem e você mantê-la. O Liverpool estava acostumado a correr atrás. Vai lembrar que o Liverpool teve uma sequência de jogos 3-1, que o Liverpool vai buscar o placar muitas vezes. E ele comentou como que é importante você abrir 1-2-0 e conseguir levar o jogo criando chances sem sofrer tanto e sem permitir que o adversário volte para o jogo. Então, ele destacou isso. Acho que foi um jogo, um domínio. O Orlando chegou a comentar no nosso grupo, ele vai falar mais aí à frente, que achou, às vezes, o jogo ficou até chato em algum momento, porque o Forest não ofereceu resistência. Como o Rodrigo falou, teve um chute no gol só, uma defesa do Alisson, no caso. Então, foi um jogo bem tranquilo. O Szoboszlai é uma partidaça. O Van Dijk tá jogando muito bem, assim. É outro episódio que eu pego, que eu trago o meu elogio muito Voltou a jogar grande ao Van bem, Dijk. né, Dani? Jogando muito bem. Eu botei os números dele no Twitter. Ele teve 101 de 107 passes, um passe decisivo, 12 de 15 bolas longas, 7 de 8 duelos pelo alto. Ainda deu 4 cortes, 2 chutes travados, uma interceptação e um desarme. Foi, assim, muito seguro. Apesar de ter sido um jogo em que não foi tão ameaçado, então Tsimikas, Konaté, todo mundo foi ali razoavelmente bem. O McAllister rouba a bola nos 2 gols, nos 2 primeiros gols. Então, apesar de ser um cara que ainda erra muito passes, acho que talvez tá jogando fora de posição, mas foi bem. Szoboszlai uma partidaça. Darwin Núñez fazendo gol, sempre sendo o cauzinho ali. O Jota muito consistente também. É aquele cara que, como o Nicolas bem gosta de frisar, não é um cara tão talentoso, produtivo, criativo, mas tá sempre ali fazendo um golzinho ou outro, sempre aparece, é um cara consistente. E o Salah que você falou, cara, é um Salah que participa das 2 jogadas, faz o gol, e ele é isso, cara. É normal, virou normal. O Salah, ele todo jogo tá marcando, participando de gol. Ele só não participou contra o Tottenham porque tiraram a assistência dele contra no gol do Dias. Mas é um cara muito consistente, tá quase batendo 200 gols aí com a camisa do Liverpool. Tá quase virando top 10 artilheiros da Premier League também. Acho que falta poucos gols pra isso. Então, assim, um jogaço. Jogaço não, né? Não um jogaço disputado, mas um belo jogo do time, no caso. Mas consistente, tranquilidade. Ih, entrou o Nilo aí. E é com isso que eu me despeço. Aproveito a entrada do Nilo, subiu a plaquinha aqui que eu vou sair pra me despedir e já deixo ele no meu lugar. Substituição aí, eu sabia que ele ia entrar. Dani, eu te libero só porque você vai levar almoço de senhorita Tamara. Um beijo no coração de senhorita Tamara. Dani, semana que vem você é um que provavelmente que vai estar com Orlando, deve estar fora. Saiba que estarei torcendo pela sua alegria. Semana que vem, nessa hora no domingo, eu posso estar muito feliz ou eu posso não estar mais aqui, porque eu vou estar no Maracanã e se perder o jogo eu já jogo no Rio Maracanã e vou estar em algum lugar da Baía de Guanabara, deve me encontrar uns 2 dias depois. Tá nesse nível, assim, as coisas. É com isso que o Dani se despede e avisa que no outro episódio ele estará com a gente aqui. Dani, beijo no seu coração. E vou apresentar ele que chegou aqui. Chegou para o segundo bloco, mas chegou. Terminou a live lá no Caminhantes, ele falou, opa, vou para a sala 2, vou para o estúdio Anfield do podcast da Somos Liverpool. Nilo, tô feliz que você tá aqui. Seja bem-vindo e já te pergunto, jogaço de hoje, 3-0, mais uma partida incrível de Mohamed Salah e dele, do húngaro, que vai fazer todo mundo buscar no Google e na Wikipedia quem foi Puskás, porque ele vai ser o cara que vai revolucionar os magiares aí nessa temporada de Europa. Szoboszlai, mais um partidaço desse cara que rodada a rodada a gente fala, o que ele tem de lindo, ele tem de craque. É isso, Nilo? Salve, salve, queridos da Somos Liverpool. Perdoe a falta da minha voz, porque hoje eu estou acabando de sair de simplesmente 2h20 de live com os caminhantes, falando sem parar. E aí você sabe como é que funciona, né? Mas você sabe como é que é o Liverpool. O Liverpool funciona assim. Quando o Núñez está apto, o Jota fica no banco. E o Dani hoje estava ali apto, pronto para jogar. Eu, como Diogo Jota, quietinho. O Nick já disse nos nossos episódios passados, o Jota tem que estar no banco. Então eu estava no banco,
aguardando o momento de entrar na partida para poder fazer a minha parte aqui. E obrigado por vocês me receberem aí, entrando assim de sopetão, mas mandou o link. Eu acabei a live, eu olhei o WhatsApp, o link tá aqui, meu amigo. Ele não poderia deixar de passar aqui, né? Enfim, jogaço, controle absurdo, um Liverpool que busca nas minhas memórias aquele Liverpool controlado de 19 e 20, cada vez mais ele busca, ele tenta puxar assim, sabe? E eu tento falar assim, não se empolgue, não seja esse cara, não seja assim. E ele fala, não, traz aí, cara, traz aí, eu sou aquele cara, eu estou voltando, aquele espírito voltou. E eu não sei o que dizer mais do que é a alegria de ter uma camisa 8 desfilando em Anfield, como foi o nosso querido Dominique Szoboszlai. Ele participa de todos os gols. No gol que ele não dá assistência, ele dá um passe maravilhoso para o Salah. O McAllister acha o Salah, né, na verdade, e o Salah acha o Darwin Núñez, mas ele faz todo esse meio campo girar de uma forma absurda. Eu tô tentando, sabe o que eu tô tentando descobrir, ô Diegão? Tô tentando achar aquela pessoa, aquele infeliz que disse para mim assim, Szoboszlai não sabe marcar. O Szoboszlai é ruim defensivamente, vocês vão sofrer com isso. Eu quero ver quando for na perde e pressiona, o que vocês vão arrumar. O Szoboszlai atuou hoje de lateral várias vezes. Você lembra que a gente reclamava? Vocês aqui vão lembrar, vocês são gente biscoito fino, como dizia um amigo meu. A gente estava reclamando que o Salah voltava muito na lateral direita e que o deslocamento do Arnold estava matando o jogo do Salah. O Klopp percebeu isso e não falou para o Arnold parar de vir para o meio. O Szoboszlai se desloca agora e vai virar o lateral lá na linha mais baixa do Liverpool diversas vezes hoje, justamente para que o Salah esteja espetado lá na frente. Então, assim... Danilo, o Salah, o Szoboszlai, gênio como é, já está fazendo a função do Henderson e ninguém está vendo. Exatamente. Encostado na direita e na hora que vem... O Arnold vai, eu fico. Eu vou, o Arnold fica. E essa troca aí. Exatamente. Esse cara aí, ele potencializa o McAllister e o Gravenberch, né? Ele potencializa o McAllister e o Gravenberch, né? Ele vai suprir duas funções, que ele vai suprir a falta de perna do Keita e a falta e a falta do Henderson no elenco. Assim, eu não sei quantos coelhos o cajado do Dominique Szoboszlai está matando, mas que são mais de 2, com certeza Eu te digo que são mais de 2, sabe por quê? Porque ele traz toda aquela coisa do Henderson que você disse, porque o mais incrível é que o Henderson ele não era tido como o primor técnico do meio-campo do Liverpool. Ele nunca foi o primor técnico, tanto que o meio-campo do Liverpool não era conhecido como um meio-campo técnico. Era conhecido como um meio-campo físico, um meio-campo presente, um meio-campo que não desistia de nenhuma jogada. E o terceiro coelho cajadada do Szoboszlai mata é justamente esse, Nick. Ele traz essa fisicalidade do Liverpool que tinha antes, ele traz a falta de perna do Keita e ele adiciona técnica, porque o que o Liverpool tem hoje de qualidade técnica é bizarro. A única coisa que eu vou, só para finalizar aqui essa parte, porque vocês me desculpem, eu não sei exatamente qual ponto do papo que vocês estavam, mas eu quero só dizer o seguinte: vocês notaram quão bom seria ter o McAllister adiantado no momento dos 10 minutos finais, quando o Endo entra ali de volante? O pouquinho que o McAllister esteve na frente, o tanto que ele foi bem. E vou dizer mais, se aquilo que a gente reclamou contra o Everton e que hoje novamente apareceu de um Gravenberch um pouco mais sumido quando chegava um time mais retrancado, o McAllister é justamente o antídoto para isso. Então, em jogos contra times retrancados, o McAllister mais à frente e o Gravenberch no banco, talvez seria mais sensacional, né? Seria o mais óbvio. Mas, tá bom. O Gravenberch é um antídoto para um certo time de azul bebê que a gente vai enfrentar daqui a pouquinho. Gostei aí dessa chegada aí do Nilo. Já chegou com tudo. O Rodrigo, eu vou passar para você agora o seguinte, né? O Nilo trouxe essa questão tanto do McAllister, né? Que foi bem demais, quanto do Szoboszlai. E vale a pena a gente olhar para esse ataque como um todo, né? Como o Klopp conseguiu transformar esse ataque do Liverpool. Hoje, o trio acabou marcando o gol. O trio deixou claro que
esse time tem muito a render, esse time tem muito aí a fazer. E aquilo, o Darwin Núñez, que muita gente critica e a gente fala dele, até com uma certa graça, né? Dos gols que ele perde, mas hoje ele estava extremamente atento e o segundo gol é aquele gol de quem acredita, né? O gol do Jota é aquele gol de quem olha e fala, pô, vai sobrar essa bola aqui para mim, bola na rede. Foi o primeiro gol, aliás, foi do Jota. Como que a gente olha agora esse trio de ataque, o Rodrigo? Tem a questão do Dias aí, que está enfrentando um drama, mas a gente sempre questionou muito esse Jota titular, e é um Jota que, como titular, está sendo bem irregular. Dá pra gente olhar e já ver esse ataque mais desenhado e tendo mais opções de jogo, pensando no rendimento dessa galera aí da frente, e aquilo, né? O Salah não sai do time, né, Rodrigo? Deixar um salve aí pro Nilo, seja bem-vindo mais uma vez, Nilão, tamo junto. Só pegar um pouco do gancho do que ele e o Nicolas colocaram, assim que ele começa a falar do desenho de jogo defensivo do Szoboszlai, eu lembrei na hora do Henderson, e o Nick foi muito feliz nesse apontamento, tá? É literalmente isso, ele começa a utilizar o Szoboszlai ali para fazer essa cobertura nos possíveis espaços, tanto de subida do Salah quanto da invertida de posicionamento do Arnold. Então, porra, sensacional a análise dos dois aí, eu acho que eu tenho a mesma impressão com relação a isso. Foi bem positivo isso daí hoje na partida. Pode falar, Nico. E aí a gente pode reparar também que é um dado importante que o Nilo levantou e você acabou de me dar a brecha. Graças a essa adaptação do Szoboszlai, que já não é de hoje, eu acho que já tem uns 3 jogos que isso está acontecendo, tá? Fala para mim aqui, estamos engatando uma era de clean sheets muito mais estável, entendeu? O último jogo do Liverpool, que o Liverpool tomou 2 gols, foi contra o Brighton, que foi jogo fora de casa, aquele jogo difícil lá e tal. Fora isso, o Liverpool ou é clean sheet ou é no máximo um gol tomado. Então essa estabilidade do lado direito está trazendo para vocês uma estabilidade tática mesmo, defensivamente, que, cara, vai fazer vocês, tá fazendo vocês voltarem a voar abaixo, porque não tem o que dizer, entendeu? Eu só acho que é o que o Nilo falou. Eu vou te perguntar também se você não acharia melhor se o Endo fosse o primeiro volante com o McAllister mais solto, mas aquele lado direito eu acho que para mim tá resolvido. Eu acho que hoje acabaram os argumentos pro Nicolas parar de reclamar do lado direito do Liverpool. O problema com relação que eu vejo com relação ao Endo é que, porra, como é que você vai bancar o Gravenberch, que tá jogando demais também? Tem uma profundidade absurda nesse box-to-box do time. Ajuda, principalmente nesse momento de transição. Eu só não sei se esse meio de campo é o ideal pra gente enfrentar um time mais ofensivo. Um Manchester City da vida, por exemplo, um próprio Arsenal. Eu não sei se seria o ideal, né? Talvez seja um jogo para se pensar de ser, putz, eu vou segurar mais o Endo aqui entre os zagueiros, né, para ajudar nessa contenção, e aí eu libero realmente ou o Szoboszlai e o McAllister para a gente ter mais profundidade, principalmente no passe do McAllister, ou com o próprio Gravenberch, com o McAllister para o segundo tempo, enfim. É algo que eu ainda, sinceramente, não consigo trazer uma certeza do que vai ser. Eu acho que vai ser muito pautado pelo momento, né? Mas esse trio, né? O trio Gravenberch, McAllister e Szoboszlai está encaixando perfeitamente. Fica até chato você também pensar em mexer agora. Tipo, putz, agora que os caras estão começando a ter aquela rotação bacana, não sei se a gente ficaria satisfeito com a mexida no momento, né? Vamos ver como é que fica isso daí. Assim como né? Já vou puxar aqui para o que o Diego trouxe, né? Assim como é a situação do ataque. O lance do Jota, o Diegão, é o que a gente fala. Ele faz o gol como? De 9. Ele é aquele cara ali, ele é pra estar igual o Darwin, né? Enfiado ali na área, próximo ali, esperto, porque ele vai cravar, né? Ele tá voltando a viver um bom momento, assim como ele viveu antes da lesão dele. Não sei se vocês reparam, mas antes da lesão do Jota, o Jota era esse tipo de jogador. Era o cara que sempre entregava uma assistência, um gol, muito participativo. Vira e mexe, era partida assim, partida não, e tava botando uma bolinha na rede. 15-15, né, Rodrigo? Gols com assistências, exatamente. Então, assim, ele entrega, só que veio a lesão, aí tem aquele momento de recuperação, de adaptação, a confiança do jogador, né? Parece que as coisas não vão voltar a ser como era antes e do nada começa a encaixar. Hoje, por uma infelicidade, né, que deu tudo certo para a família do Luiz Dias lá,
Ele foi titular mais uma vez, mas entregou o que ele vem entregando ao longo da temporada, né? E o Darwin, né? O Darwin dispensa comentários, ele tá numa crescente absurda, né? Eu até tinha visto aqui nos últimas partidas do Darwin Núñez, né? De forma geral, ele tá com uma projeção bacana, né? Que até juntando aí os jogos de seleção e etc. Ele tem um gol, né? Por um jogo da seleção, depois contra o Brasil ele tem um gol e assistência. Aí ele tem uma assistência contra o Brighton, aí ele tem a primeira partida do Uruguai ele tem um gol, contra o Brasil ele tem um gol e assistência, contra o Everton ele tem uma assistência, contra o Toulouse ele tem um gol, contra o Forest ele tem um gol. Quer dizer, nas últimas 6 partidas o cara tá participando de oportunidade de criação de gols absurdas, isso de forma geral. Então assim, ele tá numa crescente absurda, eu ainda acho que nosso ataque magnífico, né? O melhor desenhado é o Luiz Dias, Darwin Núñez e Salah, mas já fica claro que a gente tem um elenco, né? Essa temporada a gente tem um elenco, eu vou bater na tecla de que se a gente conseguisse um lateral direito reserva e mais um zagueiro ali, eu acho que a gente fecharia o elenco perfeito na minha concepção. Sempre que eu tiver oportunidade eu vou trazer isso aqui, porque eu acho que só falta isso para fechar, cara. Se isso daí é o cenário perfeito. Aí eu nunca mais ia reclamar de elenco, falar, não, tem um lateral, não é um lateral direito dos sonhos, é um lateral direito, mas tem um lateral direito, tem um zagueiro ali para ajudar nessa rotação mais experiente, né? Um cara mais rodado ali que vai compor o elenco, pô, show. Aí é isso daí, fechou o elenco, porque o ataque funciona, o meio de campo nessa nova formação tem funcionado bastante, a defesa está se encontrando principalmente com isso que o Nicolas e o Nilo trouxeram com relação ao posicionamento do Szoboszlai, ele vem ajudando demais, não só na parte ofensiva, mas na parte defensiva também, o time como um todo. E o Salah dispensa comentários, né? One Season Wonder, né? O cara que há não sei quantas temporadas mais de 20 gols entrega aí pro Liverpool. Todo mundo achando que o maluco ia flopar e tá aí, né? Se tornou o maior artilheiro, né, de um clube inglês em competições europeias, ultrapassando o Henry. É o cara que vem quebrando recordes ao longo das últimas temporadas. O Daniel tinha trago aí, né? Tá com 195 gols na Premier League, já chega a 200. Correndo aí para entrar, quem sabe, no nosso top 4 aí de artilheiros da história do Liverpool, já ele consegue isso. Então dispensa comentários, mais uma partida que ele cria demais, né? O Salah, que a gente criticava que era fominha demais, hoje é um cara que vê mais o time, né? Eu não sei, parece que com a ausência de Mané e de Firmino, ele entendeu que ele precisa ser esse camisa 10 também, e parece que ele cria, né, mais pro time. A jogada que ele faz pro Szoboszlai é sacanagem. Você pegando a câmera igual videogame, você pegando a câmera atrás dele, imagina que ele fosse o boneco ali do jogo, você tá com a câmera, né, aquela visão do jogador. Não tinha ninguém. Do nada ele puxa a bola e dá o tapa. Quando tu vai ver, tá o Szoboszlai partindo assim, chegando e cruzando pra dentro, e o Darwin Núñez empurrando a bola. Eu falei, cara, da onde esse maluco viu que esse cara tava vindo? Pode falar, Diegão. Rodrigo, inclusive, salientar nessa jogada que você tá citando, se for olhar, o Salah, com essa jogada, aquela puxada de bola, ele mata 2 marcadores, o dele e o do Szoboszlai. Porque o do Szoboszlai o cara para, porque ele imagina que o Salah vai ou jogar essa bola pra dentro da área ou tentar bater pro gol. E ele enxergou o Szoboszlai correndo, o passe foi assim, foi uma jogada que você falou, cara, absurda. Aquilo ali foi sacanagem, você fica assim, cara, como é que esse maluco viu isso? Não tem como, então o cara dispensa comentários, infelizmente é aquilo que a gente Rodrigo, fala, né, Oi? Você lembra aquela conversa que a gente teve no primeiro episódio da temporada que o Diego perguntou qual que era o papel do Salah agora na troca de ciclo e tudo mais? Eu falei com você, falei, galera, a gente não vai ver mais o Salah fazendo 35 gols por temporada, mas ele vai fazer 15-20, 20-15, e que ele ia ser muito mais dimensionador do que individualista. Eu acho que esse gol de hoje prova muito isso. Porque esse é o ele tipo, tinha um espaço para bater pro gol e não bateu, e o Szoboszlai... E eu vou te falar, Nicolas, eu achei que ele fosse cortar pra bater, tá? Eu achei que ele tava sozinho ali, eu falei, cara, ele vai cortar e vai tentar o chute. Pô, beleza, tá certo. Na minha concepção tava certo. Mas aí ele sacaneia todo mundo. É tão bom que ele engana os torcedores, o árbitro, o adversário, o goleiro.
É isso aí. E isso tem sido notório, se vocês repararem nas últimas partidas, nessa temporada, bem como você mencionou, Nicolas, isso tem sido cartão de visita deles. Vira e mexe, ele acha um bom passe, uma boa jogada, uma jogada no estilo, isso daí que ninguém imagina, ele arruma profundidade para alguém tá passando e continuar o trabalho ofensivo. Isso tem sido muito positivo, né? Infelizmente, a gente tem que ressaltar que se o Salah fosse, né, um Joe Salah, né, se fosse um François Salah, se fosse um Se ele fosse Salah, ocidental, se fosse ele fosse europeu, esse cara já era todo ano brigando para ser top 3 do planeta bola, todo ano. Mas infelizmente o cara é africano, então a gente acaba perdendo isso no ranking. Me perguntaram hoje na live, Rodrigo, você imaginou se o Salah fosse brasileiro? Eu falei assim, o Salah já tinha ganhado pelo menos umas 3 Copas do Mundo e umas 5 bolas de ouro, mais ou menos. Exatamente, é isso daí. Então, assim, é o cara que, de fato, tá carregando o livro, tá exercendo seu papel de liderança técnica muito bem, né? E o time tá funcionando, cara. É positivo demais a gente vencer esses jogos e vencer bem. Não é mais aqueles jogos que a gente passava aquele sufoco, aquele susto e a qualidade individual tava sobressaindo, sabe? Que a gente passou na última temporada conturbada. E a gente tinha um elenco, sabia que o ataque ia funcionar, mas a gente tinha um problema grave com relação ao sistema defensivo, que, como já disse o Nicolas, parece que está se ajustando, e parece que as coisas vão começar a melhorar nesse sentido. E agora a gente vai ver como vai ser nos embates diretos aí com o Big Six, né? Big Six e quando começar a funilar a Europa League, que aí a gente vai ter um cerne maior com relação à qualidade do elenco, de fato, que tem sido montado para essa temporada. Orlando, vou jogar para você aí uma responsabilidade maior. Eu quero a sua opinião sobre o seguinte. Eu consumo muita mídia, né? Consumo bastante podcast, até para poder comparar aquilo que a gente faz com o que tem aí na rede, né? Mas também eu leio muita coisa, né, da Premier League e sobre a Premier League. E um detalhe substancial. No início da temporada, muita gente não olhava para esse Liverpool como um time que fosse disputar qualquer coisa. Era um time que ia ter que se refazer na Liga Europa, e todo mundo deixou claro, não, na Liga Europa o time vai sobrar mais, a Premier League depende de uma série de coisas. Veio o início da temporada e numa paulada só perdemos Henderson e Fabinho, chegou Endo, Szoboszlai, McAllister e Gravenberch. E todo mundo continuou nessa ideia de que, poxa, o Liverpool é um time, é uma incógnita. Eu vi gente da imprensa colocar o Chelsea à frente do Liverpool como um time que, poxa, trouxe o Pochettino. O Pochettino é construtor, olha os jogadores que chegaram. Lavia e Caicedo. E a gente olha hoje para o desempenho dessas outras equipes e olha o desempenho do Liverpool. E aí eu te pergunto, Orlando, começa a se desenhar um cenário de que muita gente vai ter que engolir Liverpool e Klopp de novo, no sentido de aceitar e ver que o Klopp é um treinador muito de elite, no sentido da construção do elenco, e que o Liverpool é sim um postulante a título, que é aquele time que vai jogar bem, aquele time que vai se propor, é aquele time que vai buscar o jogo, aquele time que vai buscar o gol. Partida a partida, você consegue enxergar que o Liverpool vai tomando de volta o seu lugar de favorito? Ou ainda é cedo para a gente olhar e cravar isso daí? Vamos primeiro ficar com Manchester City, Tottenham e Arsenal e ver o que dá ou não? A gente pode olhar o Liverpool e falar, essa equipe aqui vai disputar o título sim. O que você está enxergando do time até o momento? Pegando o jogo de hoje, Orlando. Então, vamos lá. Primeira coisa, se tiver alguém que tiver que engolir alguma coisa aqui, sou eu em primeiro lugar. Porque eu disse lá no início no primeiro episódio da temporada, acho que no jogo pós-Chelsea, que o Liverpool estava uma zona e que eu não acreditava por causa daquele jogo, aquela coisa toda. Reclamei muito, eu falei naquele dia tudo isso. Eu fui o primeiro a dizer assim, não sei do restante da mídia aí, porque tô falando por mim que eu prestei atenção. E depois a coisa foi melhorando, cara. E foi tomando uma cara a partir do segundo, terceiro jogo. Eu falei, pô, não, é uma coisa interessante. Tá? E eu realmente fui o primeiro, faço autocrítica. Lembra que eu falei aqui no podcast aqui, eu desci a linha do livro pós-primeiro jogo contra o Chelsea. E agora, assim, em relação ao favorito, eu não digo. Tá? Acho que favorito é uma palavra muito forte para essa fase do campeonato. Ainda mais que nós temos clubes
frente, nós temos que ser, nesse ponto, humildes. O Tottenham tem praticado futebol fantástico, o City é o atual tricampeão, nunca se subestima esse time, e o Arsenal brigou pela temporada passada até o final, liderando o campeonato boa parte. Só que uma coisa me surpreende, sim, aí cala a boca de muita gente, e de quem quer que tenha falado que não daria. O Liverpool está no bolo. Se tem ali o bolo de 3 favoritos, o Liverpool está no bolo. E essa temporada tem sido um pouco atípica, porque a gente não esperava um Tottenham, a gente esperava um Tottenham de reconstrução, não um Tottenham de regularidade. E é um Tottenham de regularidade, de excelência até o momento. Pode ser que mude daqui a 2, 3 meses, mas até o momento é um Tottenham de excelência. E aí o City não costuma perder tantos pontos nessa altura do campeonato como vem acontecendo, entendeu? O City perdeu 2 jogos seguidos, se eu não me engano, há um tempo atrás. Isso é uma coisa muito atípica, cara, nessa fase do campeonato. Então, e o Liverpool se reencontrou, se reestruturou, tem uma maneira de jogar assim, mais completa até do que os últimos anos. E surpreendeu. Eu não esperava esse tipo de do Liverpool. Então, assim, eu digo o seguinte, não pintou um grande favorito, tá? Mas no bolo dos favoritos, o Liverpool se colocou. O que já é um avanço em relação à última temporada. Um grande avanço, diga-se de passagem. Então, o Liverpool tá no time ali que se pintar ali em janeiro, fevereiro, olha, dá para ser campeão. Tá na frente ali, ou tiver... Que deve esse funil deve diminuir, tá? Ele deve cair para 2 daqui a uns 2, 3 meses, mas no momento é isso. O Liverpool briga sim, tá no bolo e tem a vantagem, né? Uma desvantagem barra vantagem, que o Liverpool sempre tem que estar na Champions League. Mas como não está na Champions League, pode tirar essa vantagem de fazer uns jogos de, como eu posso dizer, não de descarte, mas de poupar elenco nessa primeira fase, o que já é muita coisa. Se o Liverpool conseguir poupar elenco em 6 datas de Europa League, olha quanta gente ali no trabalho da fisiologia, em conjunto com você conseguiu ali postergar para você evitar uma lesão, para jogar um Boxing Day, para jogar aquele janeiro e dezembro maluco, entendeu? Isso é uma vantagem, coisa que quem está na Champions League não pode fazer, por exemplo. Então a gente tem nessa. E respondendo, acho que a minha resposta fecha aqui. E só dando um pitaco aqui no assunto anterior, não quis interromper, a relação sobre o Rodrigo falou sobre o meio de campo do Liverpool com o McAllister e tal. Dependendo de um jogo maior, você tem que alterar. Sim, ele tem total razão, porque uma coisa é você pegar o Nottingham Forest, que por mais que tenha feito ali uns 20 primeiros minutos até competitivo, mas tem uma diferença gritante. O Liverpool vai ficar com a bola o tempo inteiro, entendeu? O Nottingham falhou com linhas baixas que não conseguiu competir, para tentar competir um pouco. Depois que fez 1-0, 2, aí a porteira abriu. Tá? E aí você consegue ter 3 meios ali de controle de bola, tendo uma McAllister vindo buscar aqui e ainda fazendo a primeira marcação. Até que um dos gols sai de uma roubada de bola do McAllister. Então, nesse tipo... Pode falar, Nick. Eu queria que você comentasse para mim a falha do goleiro do Forest no terceiro gol. É só isso que eu queria que você fizesse. Não, não vou, enfim. Isso é a síntese da partida, irmão. Entendeu? É isso. Aí o Liverpool muito superior ao Forest nesse tipo de jogo. Dá para você jogar com 3 meias mais habilidosos, que, como disse o Nilo, todos têm uma pegada de meio de campo. Todo mundo falava que o Szoboszlai, não sei o que, o Szoboszlai marca sim. Tava fazendo essa mérito acho que pro Nick, que puxou essa primeira conversa em relação ao Henderson na função tática, não na técnica, o Szoboszlai está muito acima. Mas, sim, então, nesse tipo de jogo no Forte, que eu falei lá no grupo, cara, o Forte não compete. Depois a gente fez o primeiro, fez o segundo, não tem mais competição, ficou até um jogo chato. Até o time começou a marcar de maneira espalhafatosa, tentou subir só as linhas e virou linha de passe, bobinho, né? Famoso bobinho aqui no Janeiro, toca a bola para um lado, o cara corta da bola, ele devolve, o outro... Você está jogando contra criança, jogou futebol contra criança, que ela corre a bola atrás da bola o tempo inteiro sem nunca conseguir ter a bola, é isso. Virou forte. Então, nesse tipo de jogo, aí que tá a vantagem de ter um meio de campo tão, na minha opinião, tantas opções de meio de campo e variadas. Então, não são opções que fazem a mesma coisa. São peças de características diferentes. E você altera jogo a jogo. Aí, quanto forte, é você meter lá o McAllister, lá o Szoboszlai e fulano. E é isso. Você vai ter a bola o tempo todo e o McAllister vai vencer. Nenhum ali é uma porcaria marcando. Agora, como disse o Rodrigo novamente, um jogo contra o City, um jogo que vai alternar, você vai ter um momento que você vai conseguir marcar com a marcação alta, até que você vai fazer bloco médio de baixo. Vai ter um momento do jogo contra o City que você vai ser dominado, irmão. E é natural, porque é o Manchester City. E aí você, de repente, tem que ter uma pegada mal no meio de campo. Então, isso varia jogo a jogo, não é algo estático, como eu sempre falo aqui, e mérito total do Klopp, tá? Se alguém questionou o Klopp,
Assim, claro, crítica todo mundo merece, mas aquele questionamento que já existiu por parte da torcida aqui do Brasil, do Liverpool, é um tanto, né, um tanto exagerada, um tanto, enfim. Acabou o ciclo do Klopp, não sei o que, eu escutei isso em muitos lugares aqui em grupos que eu frequento, infelizmente, isso é totalmente errado. O cara já se reinventou aí, já encontrou uma nova maneira de jogar, entendeu? Isso, enfim, o Klopp novamente está no páreo. Pode falar, Nick. Eu queria que vocês passassem um recado pra galera que falaram assim em agosto, setembro, quando o Henderson e o Fabinho saíram, que a temporada tinha acabado. A temporada nem tinha começado, já tinha acabado. Eu quero que vocês passem um recado para esses caras aí, porque é impressionante como o Liverpool nunca é campeão, nunca ganha um título de janela de transferência, mas sempre tá brigando na cabeça por qualquer campeonato que disputa. Então eu quero que passe um recado para essa galera aí, porque estão mal acostumados demais. Então, fica esse recado aqui, perfil de contratação para o clube. Agora, de fato, a torcida do Liverpool no Brasil ela é muito apavorada como qualquer torcedor, e tem direito de ser, tá? Porque é o torcedor, e o torcedor é paixão, cada um reage de uma maneira. Ninguém também aqui é obrigado aqui ao som. Liverpool não é o parâmetro máximo do que você tem que ser. Longe disso, torcedor. Você pode ser o que você quiser. Apavorado, você pode perder no jogo e achar que tá tudo errado, e ganhar no jogo tudo incrível. Mas o nosso trabalho aqui é um pouquinho diferente, tem que, né, falar muitas pessoas. Mas em relação ao Liverpool nesse sentido, cara, quando você perde Henderson e Fabinho, que são dois titulares, me diz qual é a probabilidade de você encontrar no mercado, mesmo que você tenha direito, jogadores que encaixem perfeitamente tão rápido. Isso não é tão fácil. Entendeu? Então, de fato, nesse caso específico, cabe o apavoro, Nick. Por mais que a gente tenha citado e ver os caras e acertaram, Macalester, Szoboszlai, enfim. Jürgen Klopp, Orlando, Jürgen Klopp. Pra mim, tipo assim, pra mim hoje só tem três times no mundo que pode sair 1, 2 ou 3 que o time não muda. É Real Madrid, Liverpool e City, porque os 3 treinadores, se sai 2 ou 3 ou 4, a espinha dorsal, o astro é o treinador, não são os jogadores. Aí o que você falou vem se provando nesse Liverpool aí, de fato, verdade. O Nick, você citou aí o Klopp, e aí eu quero ouvir de você, como você é o cara que puxa o nosso pé pro chão, que nos coloca na realidade, às vezes, que nós nos jogamos no barril do clubismo, você vai lá e puxa a gente pra fora e fala, segura a onda aí, você vai se afogar. No início da temporada, o Klopp foi questionado aí, como bem falou o Orlando, e questionado por uma última temporada em que de fato ele teve culpa, tá? Porque na janela de transferências ele podia ter feito um trabalho melhor e ele acreditou que, foi no último dia, busca o Arthur e do nada chega um cara que joga muito pouco, jogou minutos, né, e não rendeu nada. Buscou alguns jogadores que não deram resultado e só a torcida, só a Decop, né, que colocou placa, né, que o Klopp não tinha que sair, pelo amor de Deus, Klopp fica, quem tem que sair é FSG, vamos pôr a mão no bolso, e essas dúvidas pairaram, né, sobre Klopp e Liverpool. E é o primeiro clube em que ele atravessa a barreira dos 7 anos, ele entra no 8º ano no mesmo clube, é a primeira vez na carreira dele, e no início da temporada, você bem colocou, ele perde numa semana só, Fabinho e Henderson vão embora. E aí vai uma crítica minha ao Liverpool, que trouxe Macalester e Szoboszlai antes da janela abrir e deu a impressão para a torcida daqui de que o Liverpool não tinha trazido ninguém. E aí vieram todos aqueles problemas, Ilavi, Caicedo e tudo mais, e de repente chega Enzo, chega o Ryan Gravenberch, fecha o meio campo e a gente vê o que a gente está assistindo aí, rodada a rodada. Qual o peso do Klopp, o Nick, nessa temporada? E aí, o peso do Klopp, o que eu te pergunto é o seguinte, o peso do Klopp para o próprio Klopp, dentro do clube, essa ideia de um Liverpool 2.0, e para o elenco, que ele já tem uma base formada, mas trouxe caras novos que caíram como uma luva. Nós podemos olhar para o Szoboszlai hoje e lembrar da situação do Dias, que chegou e jogou e parece que sempre jogou no clube. O Szoboszlai tem isso daí. O Macalester está entrando nessa rotação aí também. Mas qual o peso do Klopp para ele, Klopp, que também deve ter se questionado, e para o elenco, que olha
e ver todas essas desconfianças que passaram e tiram tudo isso daí dentro de campo. Como que você enxerga essa visão aí para quem criticava o Klopp e dele com ele e com o elenco? Ô, gente, vamos nos atenuar primeiro. Eu gosto de falar essa frase, vamos fazer por partes, porque tem 3 atenuantes do Klopp que eles são fora da caixinha, que é o quê? O Klopp, ele confia muito em quem ele traz. Então a gente vai ter muito aquele costume da insistência do Klopp, que a gente mesmo fala, o Keita ficou 3 anos nível para ir embora do nada, sem fazer nada. Sim, o Klopp confiou nele. A mesma coisa com o Mané. O Mané quis sair, o Klopp falou, cara, não tem por que você sair, a gente vai te dar o que você quer e tal. Não, eu quero ir embora. Tudo bem, pode ir embora. A mesma coisa rolou com os dois. Henderson quer ir embora? Beleza. Fabinho quer ir embora? Beleza. Por quê? Porque o Klopp sabe que o trabalho dele e o Liverpool é aquele negócio que eu amo, sabe? Quando você olha para Liv Bird e Klopp numa camisa só, o cara tem que querer ficar sozinho. O cara não tem que ter reunião de ser convencido a ficar, não. Ele tem que ficar sozinho, velho. Ele tem que saber onde é que ele tá e entender que ele tem que ficar ali, porque é uma das maiores instituições hoje. Modernas e de momento também. Porque vive um momento futebolístico estável, completamente estável. Ah, não, mas a temporada acabou porque a gente perdeu o Fabinho e Henderson e não trouxe o Bellingham. E daí? É um negócio, cara, que é um excesso de momento, é um estresse, que futebol não é isso. Eu concordo com o Orlando. Eu torcedor e tal, mas, gente, sendo bem sério com vocês, não rolou um jogo na semana que Fabinho e Henderson saíram. Não rolou um jogo. Todo mundo tava falando que a temporada tinha acabado, que o Klopp não dava mais, que a FDG não dava mais, que sem os dois o elenco não funciona, e que não sei o que, gente. Falar pra vocês aqui uma coisa. Manda embora os 23 jogadores do elenco hoje. E fala assim, Klopp, a gente tem 1,6 bilhões de libras para você remontar o elenco. O elenco briga pelo título de novo, sem repetir os nomes. Sem repetir Salah, sem repetir Arnold, sem repetir Van Dijk, sem repetir Alisson. O elenco do Liverpool briga pelo título de novo. Por quê? Volto a dizer, gente. O astro, o dono, o cara, quem que é a identidade da engrenagem do Liverpool hoje? Não é Salah, não é Alisson, não é Arnold, não é Van Dijk, é Jürgen Klopp. E fica esse questionamento em cima de questionamento, sabe? Tipo assim, de que não sabe o dia de amanhã porque o jogador saiu. Que tinha que falar isso aí era o torcedor igual eu, que estou no Manchester United, é o torcedor do Chelsea, é um torcedor do Newcastle, sabe? Que se perde o Isaac, se perde o Bruno Guimarães, o elenco realmente estabiliza. Agora, time treinado por Jürgen Klopp, que tem uma Liv Bird no peito, que tem Anfield, que tem o Merseyside inteiro ali praticamente pegando fogo, sabe? Falar pra mim assim, porque são 2 jogadores não é suficiente, acabou a temporada. Cara, pelo amor de Deus, né? Vou fazer comparação grosseira, mas vocês não estão torcendo pro Vasco, não. Vocês estão torcendo pro Liverpool, cara. Vocês não estão torcendo para um time que está desestruturado internamente, não. É um time completamente estruturado internamente. A gente vê que saiu auxiliar técnico, o nível do time não caiu. Saiu preparador físico, o nível do elenco não caiu. E vem falando, discussão, aquele discurso ganha like, na minha humilde opinião, de que acabou, de que assim não dá, de que assim não pode. Cara, eu vou falar igual o Diego Rodrigo gosta de falar, vamos voltar para 2001, para 2000 então, onde o Rodrigo mesmo fala, o Diego mesmo fala, que enfrentar um Barcelona tinha que torcer pelo milagre, porque no papel não dava. Vamos voltar para lá então. Nick, época de Borini, Rick Lambert e Mário Balotelli no ataque. O ataque que não fazia gols. Essa época aí, eu vou te falar, cara. Era, meu Deus do céu. Aí hoje a gente tem literalmente dos 6 jogadores do ataque do Liverpool, dos 6, os 6 já marcaram gols. Os 6. E aí eu tenho que retrabalhar a temporada do Liverpool, porque eu tô esperando uma situação, por exemplo, o Gravenberg eu não esperava.
E é realmente um cara que no box-to-box ele é muito útil. É igual o Rodrigo falou, eu queria ver ele no esquema de marcação mais intensa. Acho que ele ainda não está adaptado à intensidade de marcação da Premier League. Eu sinto isso nele dentro de campo. Mas, gente, é o que eu falei e volto a repetir. Primeira temporada estruturou o ataque. Segunda temporada estruturou a defesa, o meio campo. E agora na próxima janela de inverno vai estruturar a defesa. Vai mandar embora o Joe Gomes, vai acabar o contrato, que vai ter colocado à venda. Vai renovar com alguns jogadores. Vai subir a galera da base, etc. E aí eu quero ver. A LFCD vai falar o quê? Porque a FTG não gasta dinheiro, não gasta, porque não quer falir, igual o Liverpool faliu anos atrás. E o Liverpool não é torneira de dinheiro, não, gente. Não é. Mas toda vez que traz, o cara rende. Poucos são os casos que o cara não rendeu. Gente, o Gerrard nunca esteve tão vivo na memória de vocês como ele está sendo esse ano. A camisa 8 está sendo respeitada novamente, porque tem um húngaro lá jogando bola demais. Ah, o Firmino vai fazer muita falta. Nada é igual o Firmino. Olha o Darwin jogando bola. Ah, nenhum volante substitui o Fabinho. Tem um cara de quase 1,50 m marcando mais que Frieira, que é o Endo. Toda vez que joga, marca muito. E aí eu tenho que falar para vocês, o problema do Arnold está praticamente resolvido. Abriu o palheiro, não achou agulha nenhuma. Agora só falta começar a querer pegar a agulha para colocar no palheiro, porque não tá achando mais. E aí eu falo para vocês, quem de vocês aqui em setembro, no final de agosto, colocava o Liverpool brigando pelo título a 3 pontos do Tottenham, a 1 ponto do City, depois de 10 rodadas? Ninguém. Nenhum de nós aqui, que eu me lembro, nenhum de nós aqui colocava. Detalhe que o jogo contra o Tottenham teve todo aquele componente, ou seja, era para ter uma outra situação nesse topo de tabela. Não era para estar do jeito que tá. Aí eu volto a dizer, confiem mais nas pessoas que estão dentro do clube de vocês. Esses caras merecem confiança. Esses caras não estão lá de agora. Esses caras já sabem o que precisa para ganhar e o que tem que fazer para ganhar. É simples, é direto, é sucinto. Se já sabe, dê tempo pro alemão. Que ele troca de boné, troca de jaqueta, de jogador, de preparador, a taça vem. Raramente não vem. Pra gente finalizar aqui, eu vou jogar aqui pro Nilo, para você encerrar este episódio. Próximos jogos do Liverpool, né? Agora tem o Bournemouth no meio de semana pela Carabao e deve jogar com o time B. Luton Town pela domingo que vem, 1h30 da tarde pela Premier League. E o Toulouse fora de casa para selarmos a classificação de vez e bem provável que em primeiro do grupo na Liga Europa. É uma tabela que a gente pode olhar agora e falar 3 vitórias são bastante acreditáveis. Dá para acreditar em 3 vitórias. É uma sequência que vai dar luz para esse time que vai entrar agora no mês de novembro numa correria para se preparar para o Boxing Day? Então, eu diria que até mais do que 3, eu colocaria aí a partida do Brentford também, que é logo após o Toulouse, como uma partida para se capitalizar 3 pontos. O Liverpool claramente tem uma escalada de dificuldade. Gente, vocês me perdoem a voz de novo, mas é porque hoje foi bravo. Mas o Liverpool tem claramente uma escalada de dificuldade até o compromisso do dia 25/11, que todo mundo já sabe que o Liverpool está mirando lá. 25/11, o Liverpool enfrenta o Manchester City no Etihad Stadium, logo após a data FIFA. Antes disso, o Liverpool tem, como o Diego bem disse, o Bournemouth. O time B pode perfeitamente vencer. O Bournemouth não está podendo colocar força máxima na Copa, porque ele está muito encalacrado lá embaixo da Premier League. Então ele também não deve ir com força máxima, apesar do jogo ser no Vitalik Stadium, é fora de casa, mas a gente tem totais condições de, mesmo com o time B, vencer essa partida. Contra o Luton,
O Liverpool tem mais uma partida contra um time retrancado, mas acho que o Liverpool consegue vencer também. O estádio deles não tem sido um estádio hostil para quem está vindo de fora, pelo contrário, é um estádio até tranquilo de se jogar. Não estou aqui desprezando o Luton, não é isso que eu estou dizendo, mas é bem diferente do que você jogar num Craven Cottage do Fulham, por exemplo. James Park. Só para exemplificar, tá bem claro que a torcida do Luton tá mais curtindo essa temporada na Premier League do que esperando alguma atuação mágica do time nos seus domínios, né? É mais aquela Exato. recepção aos grandes jogadores que estão na Premier League e que vão jogar do que um jogo mágico do Luton Town. Eles estão vivendo os grandes momentos deles, né? É toda uma geração vivendo o fato de receber o Liverpool, de receber o United, de receber o Tottenham como eles receberam. Mas não é um jogo fácil. O Tottenham teve dificuldades lá, né? O Tottenham mesmo que jogou com eles recentemente. É isso. Teve dificuldades. Se não me engano, foi com um gol contra que abriu o placar. Teve toda uma coisa assim estranha. Mas o Liverpool vai lá e tem condições de pegar. Aí contra o Toulouse, a gente precisa de um tropeço aí do Union Saint-Gilloise frente ao Lask. O Union Saint-Gilloise que virou heroicamente a partida deles para cima do Lask nos últimos minutos em casa. A gente precisa de um tropeço deles, confirmar nossa vitória contra o Toulouse. E tropeço, eu digo um empate mesmo, tá? Não precisa ser uma derrota do Union Saint-Gilloise, não. Só com o empate a gente já confirma a nossa classificação como primeiro lugar. É imprescindível o Liverpool fazer essa classificação, porque o Boxing Day é cruel, gente. O Boxing Day é cruel. E ele exige tudo dos melhores times nos melhores níveis de jogo. Ou seja, o Liverpool vai ter que estar no seu melhor, com as suas peças, na sua melhor disponibilidade, jogando o seu melhor futebol, para conseguir passar bem por esse período do Boxing Day, que é cruel. Inclusive, já posso cravar aqui para vocês, o Tottenham tem jogado muito bem. Talvez seja o time mais regular dessas primeiras rodadas. Pouca gente considera aquele asterisco dos 3 pontos que eles têm à frente, é justamente os 3 pontos que eles ganharam em cima do VAR sobre nós. Pouca gente considera isso. Porém, eles têm o mérito de estar lá. Eu só não sei se eles conseguem passar por esse período tão difícil que é o Boxing Day. Esse período, eu acho que é o que vai segurar o Tottenham um pouquinho. O que você manda, Nick? Para inteirar, mesmo se o Union Saint-Gilloise não perdeu o empatar com o Lask, o Liverpool ganhar do Toulouse fora de casa, o Liverpool se classifica. Ele não garante a primeira colocação isolada, mas se mesmo que o Toulouse ganhe, ou mesmo que o Union ganhe, a classificação já é certeira. Sim, porque ele poderia chegar a 13 pontos no total, né? Se ele vencesse tudo depois, além dessa vitória contra o Lask, ele poderia chegar a 13 pontos e o Liverpool estaria com 12. Mas aqui a gente está falando de primeiro lugar, né, gente? A gente está falando de encontrar lá nas oitavas de final. Ninguém quer ficar pegando os times da Champions aqui, principalmente num grupo como esse. E é importante, e eu acho perfeitamente possível o Lask conseguir alguma coisinha, até porque o Lask tem interesse também em alguma coisa. Não está tudo acabado para o Lask, não. Principalmente porque o Liverpool provavelmente segurará o Toulouse, né? Então é importante para o Lask conseguir qualquer tipo de pontos. Mas voltando a falar de Premier League, o Liverpool teve uma tabela difícil. A gente precisa colocar isso aqui em pauta. O Liverpool já pegou Chelsea fora de casa. O Liverpool já pegou Newcastle fora de casa. Tottenham fora de casa. O Liverpool já pegou Burnley. O Liverpool já pegou West Ham. O Liverpool já pegou Aston Villa. Eu já falei 6 jogos aqui. Quantos jogos nós temos? 10, né? Ou seja, de 10 jogos, nós já falei 6 jogos difíceis. O que eu quero dizer com isso? Se você pega o Tottenham e analisar a tabela do Tottenham, fora o Liverpool, o Tottenham pegou todo mundo que está lá embaixo. Essa tabela volta. Essa coisa vira. Então, assim, o Liverpool vem angariando bons pontos. Eu aqui cravo, a cada dia que passa, aquela vitória por 3-0 contra o Aston Villa é uma vitória muito maior do que muita gente imagina. O Liverpool dominou o Aston Villa de uma forma categórica. O Liverpool pra mim ainda é Newcastle, Nilo. Pra mim não, sim, eu vou chegar lá, mas é porque a do Aston Villa ninguém imaginava. Do Aston Villa todo mundo falava assim, Aston Villa começou mal, tomou uma goleada de não sei quem, então vamos largar para lá. Eu acho que foi do Newcastle, né? O Aston Villa tomou goleada no Newcastle na primeira rodada do campeonato, se não me engano, é isso. Um baile de massa que o Newcastle aplicou lá. Exatamente. E aí, todo mundo falava assim,
o Aston Villa tomou uma goleada pro Newcastle, o Liverpool ganhar é mais que obrigação. Aí depois o Liverpool faz aquela vitória contra o Newcastle, que é sim a maior vitória do campeonato do Liverpool até agora, e é uma vitória conseguida com méritos, com eu já ia falar o nome errado, com Darwin Núñez emulando o melhor Fernando Torres que eu me lembro da minha vida, com aqueles 2 gols de perna direita. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Nós temos um objetivo muito bem claro, que é estar no bolo. Nosso objetivo é estar no bolo nas 10 últimas rodadas, gente. Se nós estivermos com o título alcançável, e quando eu digo alcançável, é estarmos em primeiro, em segundo e terceiro, com poucos pontos de diferença, lá nas 10 últimas rodadas, o Liverpool é talvez um dos times mais possíveis de vencer esse campeonato. E talvez a gente tenha hoje... Pode ser, é difícil falar isso, né? Que nós tivemos times campeões de tudo com o Klopp, mas talvez hoje o Klopp tenha em mãos, por mais que seja espantoso falar isso, o melhor time em termos de elenco que ele já teve no Liverpool. E se ele fez o que fez com um elenco pior, eu sou da mesma opinião do Nick e do Diego. A melhor contratação que o Liverpool fez de todas as janelas de transferência foi a renovação com o Klopp que ele fez há 2 janelas atrás. Foi a melhor de todas. Foi a melhor de todas. Aquele dia, inclusive, foi um dos únicos vídeos que eu fiz lá no Caminhantes que não era de jogo, porque valia a pena. A contratação do Klopp, a renovação do Klopp, valia a pena falar sobre isso. É uma coisa muito impactante. O Liverpool tem uma tradição de poucos técnicos na história. O Liverpool consegue encaixar mais um técnico que vai ficar muito tempo. E essa é a primeira vez que o Klopp faz um rebuild em um time dele. No Mainz ele saiu antes de fazer um rebuild. No Dortmund ele saiu antes de fazer um rebuild. E aí ele chega no Liverpool e a hora que acaba, o que acontece? Ele faz um rebuild. E agora nós vamos ver... É como se nós estivéssemos vendo um bis, gente. O Nick falou isso há algumas coisas aqui, alguns episódios para trás. Eu lembro que a gente teve até um corte muito legal, reverberou bastante nas redes sociais, e que o Nick fala: o Klopp já está fazendo de novo o que ele fez no começo. Ele já está montando de novo o time, e dessa vez ele não sai do 0, ele sai do 40. Se nós temos do 0 a 100, o Klopp sai já do 40. Ele já sai do 40 e tem tudo para vencer tudo de novo. E agora, só para fechar com chave de ouro, o que o Nick disse é a mais pura verdade, gente. Aproveitem, parem de chorar, parem de fechar uma janela de transferência e olhar para janeiro. Parem de fechar janeiro e olhar para julho. Pelo amor de Deus, aproveita cada rodada que você tem. Seja assistindo um vídeo, seja ouvindo um podcast, seja buscando notícias no Twitter, seja vendo os jogos, principalmente falando, porque esse time é bom demais. Tem muita gente que é nascida em 2019 como torcedor do Liverpool, né? Principalmente de tanto que veio aqui com relação ao Flamengo, aquela coisa toda, e não tem problema. Aqui nós somos Liverpool, ninguém fala que você é menos torcedor por causa disso, pode ficar tranquilo. Você é tão torcedor como nós. O que a gente te convida é para viver páginas imortais, como nós já vivemos lá no Gerrard, lá no Milagre de Istambul. Nós estamos te chamando para viver isso que está acontecendo agora, meu amigo. Não fique aqui pensando no que poderia ter sido. Fique aqui aproveitando o que é um Szoboszlai virar e falar com toda confiança, que alguns confundem com uma arrogância, que nós vamos disputar tudo, nós vamos ganhar tudo, nós queremos ganhar tudo. Fique aqui vendo um Arnold sendo gigantesco e postando fotos dos meninos no jogo contra o Toulouse. Fica aqui vendo o Arnold se transformando num capitão que muita gente não imaginava que ele poderia ser, que é o cara que vê o Gravenberch fazendo gol e ele vai no Darwin abraçar o Darwin, que acabou de perder um gol feito. Isso é um capitão, gente. Nós estamos vendo surgir um capitão na mais pura essência do que é ser capitão. E principalmente uma história linda que é um cara que é de lá de dentro. O cara nasceu no hospital de Liverpool, basicamente. Então, você está vendo uma das melhores histórias possíveis de um time que não precisa se render a dinheiros infinitos. Não estou falando que não tem dinheiro, a gente tem sim muito dinheiro americano ali colocado dentro, mas a gente não precisa se render a dinheiro infinito porque as nossas estrelas a gente forma em casa. Então, com essas estrelas que a gente forma em casa, com um técnico alemão, que é o mais scouser possível, talvez é o mais scouser dos alemães possíveis, e que aí você vai desculpar a gente, tá? Aqui nós somos Liverpool, só tem fã do Klopp. Você falar mal do Klopp aqui, você vai ter que brigar com pelo menos um 6. Porque aqui... No mínimo 6. Pois é, aqui a gente defende o Klopp mesmo, porque a gente está aqui, inclusive, para te ajudar a enxergar que existe muito mais
do que bater recordes de transferências, existe muito mais do que trocar técnico no primeiro deslize. A gente está vendo aí o Chelsea, que já está de novo na Berlinda, perdeu para o Brentford ontem, já está de novo o Pochettino na Berlinda. O grande bolão agora é quem vai cair primeiro, Ten Hag ou Pochettino. Eu não queria estar na pele de nenhum desses. E aí, por isso que a gente evoca a música, né? I'm so glad that Jürgen is a Red. Nós somos tão felizes e orgulhosos que o Klopp é um Red, e na sua total essência. Muito obrigado, Klopp, por esses dias, você está nos fazendo viver. E, gente, mais uma vez eu suplico, aproveitem, o futebol é muito legal ganhar os títulos, mas viver a caminhada é tão magnificante quanto. Então nós estamos vivendo uma caminhada absurda. Sejam felizes com isso. Perfeito, Nilo. Faço das suas as minhas palavras. A gente precisa aproveitar um pouco mais o que temos aí para ser aproveitado, temos um deleite aí com esse Liverpool. Eu, Rodrigo, Nilo, a gente já viu bastante coisa aí. Podemos falar tranquilamente que hoje a gente vive momentos maravilhosos com o Liverpool. E acredito que é isso, né, senhores? Trouxemos tudo de 2 jogos. Próximo episódio também já aviso vocês que serão 2 jogos. O jogo contra o Bournemouth no meio de semana e o jogo do final de semana contra o Luton Town. Faremos todos pós-jogo contra o Luton Town aqui. Imagino que pelo horário da nossa gravação, provavelmente enquanto estivermos gravando, Nilo estará na live. Porém, tudo pode acontecer. Orlando, começo com você, o agradecimento a todos aqueles que nos ouviram e você até bem breve, porque o próximo episódio eu espero que você esteja feliz. Você sabe que torcerei para que você me mande um áudio ligeiramente alcoolizado e dizendo: é campeão, Diego. Diego, agradeço muito. Eu espero realmente ganhar a Libertadores semana que vem. Enfim, o sonho da minha vida. Enfim, dar um abraço aí, agradecer ao torcedor ouvinte. Lembrar que eu também vi muita coisa, tá? Eu também vi muita coisa, acompanho desde 2005 e, enfim, eu corroboro totalmente a palavra do Nick e do Nilo, sabe? Aproveitar também, ficar um pouco menos pilhado com isso. Agradecer a presença do Nilo, do Nick, do Rodrigo, do Daniel, que fez uma grande participação, um motivo nobre, ele teve que ir lá, e até a próxima, que seja um episódio de vitória e um episódio de título do Fluminense, caso eu venha aqui gravar, enfim, para comemorar também. Abraço para todo mundo e até a próxima. Rodrigo, você que está comigo desde o episódio 1, você está aqui junto com a gente. Aviso o pessoal que estamos chegando nos 150, Rodrigo. 150 episódios vem aí, podendo ser este o episódio contra o Manchester United, mas isso fica para depois. Aviso o pessoal que final de semana que vem estamos de volta com mais 2 jogos do Liverpool aí. Estrada longa, né? Rapaz, quanta coisa já aconteceu já nesse podcast aqui. É bacana poder fazer parte disso tudo, bacana poder ver as transformações que nós mesmos tivemos, né, Diegão? Nossas melhorias aqui, até em apurar e trazer as informações para os nossos queridos ouvintes. Agradecer a eles, né, que estão com a gente aí, justamente nessa jornada há bastante tempo já. E seguimos mais uma semaninha aí de jogos. Final de semana que vem tem mais podcast da Somos Liverpool aqui, se Deus quiser, com a presença de todos, que é muito bacana ter o quórum lotado assim, ter a mesa cheia, né? Várias ideias, vários assuntos acabam surgindo, cada um com um ponto de vista. E o melhor ainda que, né, quem para ouvir, eu fico imaginando os caras falando, pô, parece que eles devem imaginar assim, pô, esses caras devem sentar antes, resenhar sobre o que eles vão falar e falar, porque, cara, as coisas são muito coesas, um encaixe perfeito. Não, gente, a gente não resenha antes sobre nada do que a gente vai falar, é tudo no ao vivaço. A gente resenha sobre uma série de outras coisas, o mundo, o futebol brasileiro, a gente reclama de outras coisas, fala também um pouquinho do jogo do Liverpool em si, mas assim, bem supérfluo ali, bem uma coisinha bem antes ali de iniciar a gravação, é que realmente aqui o pessoal meio que se entende por características e qualidades de torcedor mesmo. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Até com o nosso torcedor rival aqui, que está com a gente nesse projeto já tem um tempo, ele já assimilou também como é que as coisas funcionam, tem uma ótima ótica de futebol, que é o Nicolas, e acaba meio que encaixando tudo. Fica tudo muito, muito bem amarrado, né? Isso é muito bacana, é bom que a gente tenha essa resenha leve e bem coesa.
E eu espero que todos vocês tenham gostado aí. Um salve a todos, né? Continue compartilhando nosso conteúdo, seguindo nossas redes sociais, seguindo e compartilhando os conteúdos também dos Caminhantes LFC. E não esquecendo que toda vez que tem jogo do Liverpool, tem a live do Nilo. Porra, então acabou ali, tá de bobeira, sentou, putz, caraca, tô aqui, vi o jogo, cara, jogo maneiro. Já cola ali no YouTube, no celular mesmo ali, ó. Opa, o Nilão vai falar agora e já acompanha. Tá vendo que o camarada tá aí, ó. Basicamente sem voz aqui com a gente no podcast, porque ficou mais de 2 horas lá na resenha com o pessoal. Então vocês estão perdendo um conteúdo sensacional. Então colhem com a gente, colhem com o Nilo, continue seguindo o nosso trabalho. Um forte abraço a todos e vocês jamais caminharão sozinhos. Rapaz, eu lembro de quando a gente começou nosso episódio, tinha uma pauta no início, nós vamos falar isso, tinha corte pra caramba, deu 5, 6 episódios, a sinergia entre todos nós aqui já virou uma coisa só e a coisa flui até hoje. 4 temporadas aí cobrindo o Liverpool, não é pra todo mundo, inclusive só temos nós. Isso é bom, é ruim, porém é muito bom saber que nós estamos aí com vocês 4 temporadas seguidas, trazendo tudo de Liverpool. Ô Nick, avisa o pessoal que você não tá triste com o Ten Hag, não. Você não tá triste com o Manchester United. Você tá feliz que você tá com a gente. Avisa o pessoal que semana que vem tem mais, Nick. Olha, falar pra vocês que pra mim assistir futebol tá sendo bem difícil, porque esse meu time vai matar, e eu sei que a culpa não é dos jogadores ainda nem da minha gestão de treinamento. É culpa do bando de familiares americanos e estadunidenses que tentam roubar dinheiro do meu time todo ano e não quita dívida nenhuma, né? Mas, brincadeiras à parte, verdade sendo ditas à parte, muito obrigado, minha família. Eu sei que vocês gostam de ver minha desgraça, então tá aí pro deleite de vocês. Mas semana que vem tem mais. Semana que vem, possivelmente, serão mais um episódio de jogo tranquilo, onde o máximo que eu falarei vai ser sobre o quanto o Joe Gomes é incapaz de manter o nível, porque ele jogou bem 2 jogos agora, vai jogar mal 2 jogos semana que vem, para deixar claro pra gente que não, ele não vem melhorando como o elenco vem, ele é realmente uma pinóia de zagueiro. No mais, a gente tá aí, no seu agregador favorito, muito obrigado por tudo. O salve pro Nilo, que sempre tá com a gente aí. E igual eu falo com o Rodrigo, carai, se você tá no pós-jogo, aguardando o podcast e quer participar da mesa de análise, vai na live do Caminhantes. Lá não é igual aqui que você só escuta e aprende, lá você participa. Ele lê o que você fala, ele curte o que você fala, ele comenta o que você pergunta. É muito mais interativo do que aqui até. Então, se você não tem a gente, você tem ele. Se você não tem ele, você tem a gente. E assim vai a sua rotina. E se você não tem nenhum dos dois, você não caminha sozinho, porque você vai ter o Liverpool junto de você. É isso. E até a próxima, galera. Tudo nosso. Nilo, fecha o episódio de hoje contigo, que chegou aí, subiu a placa de substituição, sai Dani, beijo no seu coração, Dani. Chega o Nilo, o nível se mantém no alto, tal qual o Liverpool quando faz as suas substituições, mantendo ali o padrão. Avisa o pessoal, Nilo, que meio de semana tem pré-jogo, tem pós-jogo, tem jogo, tem live e no fim de semana tem nós. Então, pessoal, quero agradecer a vocês, pedir desculpas pela intromissão aqui no meio do episódio e agradecer pela hospitalidade de todos vocês. Olha, todo mundo já está sabendo, o Rodrigão e o Nick também já falaram ali demais de como que funcionam as coisas. O que eu quero salientar aqui, adicionar o que eles falaram, é que também tem as redes sociais. No Twitter e no Instagram da Somos Liverpool, dos Caminhantes, você fica sabendo de tudo, de todos os detalhes que a gente precisa passar mais rapidamente. Por exemplo, vai virar um mês agora. Daqui a 2 dias, viramos para novembro. E sabe o que vai acontecer? Lá no Instagram, lá no Twitter da Somos Liverpool, do Caminhantes, vai ter os jogos do Liverpool para você já marcar na sua agenda e você saber, esse dia aqui, meu amigo, eu tenho que remarcar essa outra coisa, porque tem jogo do Liverpool. Então, se você quer saber já como se programar, se você quer saber que dia que vai ser o jogo contra o City, sim, vai ser em novembro. Se você quer saber que hora que vai ser, você vai olhar lá no primeiro dia, vai ter vídeo lá no Caminhantes analisando tabela jogo por jogo, vai ter post nas redes sociais, vai ter jogo pra gente acompanhando tudo. Então, assim,
nós estamos muito felizes mesmo de poder oferecer a vocês, porque a gente faz isso porque a gente gosta pra caramba, tanto do Liverpool, quanto de futebol, quanto de estar aqui com vocês. Seja num momento mais participativo, como o Nick falou, quando eu leio os comentários, seja no momento onde você chega aqui e entende esse grande espectro de visões de futebol, que apesar de, igual o Rodrigo falar, as visões se comungam aqui no sentido de combinarem, mas ao mesmo tempo eu aprendo demais com todo mundo. Às vezes eu chego com uma ideia, alguém elucida mais, e aí o que eu acho legal do que o Rodrigo falou, que apesar de aprendermos, é sempre na mesma direção, sem meme, sem aquele negócio de queimar jogador, fulano não presta, ciclano não presta, não. Observar qual que é o contexto de fulano, ciclano, beltrano. Então aqui não tem bobeirinha, aqui não tem caça-clique, aqui não tem gente que fala sem saber e sem algum tipo de base do que está falando. Tá certo? Muito obrigado por mais esse episódio. Na próxima semana, se calhar, novamente farei esse ato de substituição como eu fiz hoje, ou então chego aqui desde o início, vamos saber, a gente não sabe como é que vai ser na próxima semana. De qualquer forma, um ótimo episódio para vocês na próxima semana, uma ótima semana para todos vocês. Fiquem ligados nas redes sociais, porque se você perdeu alguma parte e quer ver uma parte importantezinha desse episódio, às vezes sai um corte lá na Somos Liverpool, às vezes sai um corte lá no Caminhantes. Então fique ligado. Siga as redes sociais e você vai ficar por dentro de tudo que tem a ver com esse time vermelho de Merseyside. E eu, Diego, agradeço sempre o play de vocês, quando vocês compartilham, o feedback que vocês deixam aqui em cada episódio. Vou deixar um abraço aí pro Gabriel Aguiar, tá sempre escutando a gente. Hoje, na hora do jogo, tava falando comigo sobre alguns jogadores do Liverpool, o que ele imaginava que não ia render bem, o que ele achou que ia estar bem e tá melhor ainda. Gabriel, um beijo para você. Continue ouvindo a gente, não deixe de nos escutar, por favor. E sempre que possível eu te mandarei um abraço aqui. Um abraço para todo mundo que escuta a gente, que compartilha, que divulga. Um abraço para o Marquinhos lá em Liverpool, que tá ali na ânsia de assistir um jogo em Anfield. E eu tenho certeza que quando ele estiver lá, ele vai mandar um salve pra gente. Deixo aqui os meus já conhecidos e carinhosos beijos no coração e fui!